No mundo mágico de Alpha, há uma guerra em andamento entre os mortais, com vidas limitadas, e os imortais, que têm hacks de respawn. O resultado da guerra dependeu da batalha entre os dois homens mais fortes de ambos os lados, Graham, o herói humano, e Vetou, o senhor demônio que governa os imortais. Uma batalha assim normalmente seria uma causa perdida, já que Vetou é imortal, mas com a espada sagrada que Graham possuía, ele conseguiu desferir um golpe forte o suficiente para superar de alguma forma a regeneração de Vetou e levar à sua morte. Não pôde deixar de louvar o herói por conseguir derrotá-lo, mas ele ainda estava ressentido por ter perdido para um mortal. Então, em seus últimos momentos, ele jurou que voltaria para se vingar, e com isso desapareceu do mundo. Anos depois, Vetou desperta mais uma vez e é recebido por uma de suas servas leais, Makina. Ela se ajoelha diante dele e diz que esperou pacientemente por 500 anos pelo dia em que ele retornaria. Ela pede desculpas por ter que atendê-lo em uma roupa tão informal, mas Vetou diz que não se importa. Ele está apenas contente por ela ter conseguido realizar o seu ritual de reencarnação e trazê-lo de volta à vida. No entanto, ele não tem ideia de onde estão e quer começar sua conquista de Alpha mais uma vez. Makina lhe conta que muitas coisas aconteceram nos 500 anos desde sua morte e que Alpha mudou. Há cerca de 80 anos, Almaf e a Terra foram pegas em uma catástrofe que fez os dois mundos se fundirem. Como resultado, 90% da população foi exterminada e os governos nacionais deixaram de funcionar. Então as cidades começaram a operar como estados independentes. Desde então, algumas guerras irromperam, mas as coisas estão relativamente pacíficas agora. Esse é o estado atual do mundo. E dado que a Terra possuía tecnologia incrivelmente avançada e Alpha possuía mais de tecnologia, a fusão dos dois mundos levou a muitos avanços rápidos. Makina leva a superfície para mostrar como é o novo mundo, e Vetou fica espantado com o quanto o mundo progrediu, mas em sua surpresa, ele esquece de prestar atenção ao seu redor e quase esbarra em um homem aleatório na rua. Makina tem que empurrá-lo para longe. Ele se desculpa com ela por ter se distraído, mas não consegue acreditar que aquele homem esbarrou nela, um dos 6 membros das sombras. É quase como se eles não soubessem ou não se importassem com quem ela é. Então Vetou se prepara para instaurar um novo senso de medo nesses mortais tolos. Ele levanta a mão para o céu e Makina já sabe o que ele pretende fazer. Então tenta avisá-lo que não é uma boa ideia, mas já é tarde demais, pois ele já lançou seu feitiço para o céu, criando um enorme buraco na cobertura de nuvens. Em uma reviravolta anticlimática, as pessoas se mostram mais irritadas do que assustadas pelo fato de alguém ser idiota o suficiente para usar magia na cidade. E um alarme dispara logo depois. Então, Makina explica que é proibido usar magia grandiosa dentro da cidade, e eles precisam sair de lá antes que se metam em problemas. Vetou não entende porque ele precisa fazer algo tão covarde como fugir, mas, já que Makina insiste, ele a acompanha. No entanto, enquanto estão saindo, Vetou nota alguém que se parece muito com o herói Graham. Ele não tem tempo para confrontar o homem, pois Makina continua a arrastá-lo, uma vez que estão fora de perigo. Makina se senta com Vetou e informa que, após sua morte, os imortais tiveram que assinar um cessar-fogo com os mortais e a guerra entre eles acabou. Mas quando os mundos se fundiram há 80 anos, os cidadãos do reino imortal foram forçados a se dispersar por todo o mundo. E não muito tempo depois, as grandes indústrias começaram uma cruzada contra eles. Vetou pergunta o que ela quer dizer. Então Makina explica que o povo do mundo decidiu coletivamente que os imortais não mereciam direitos humanos. Então começaram a caçá-los implacavelmente. No começo não era tão ruim, mas depois as pessoas desenvolveram armamento anti-imortal, e a partir desse ponto, imortais eram mortos à vista, levando-os quase à extinção. Leva alguns momentos para Vetou processar que seu povo foi aniquilado, mas assim que ele aceita isso, pergunta a Makina se ela sabe o que aconteceu com os outros 5 membros das sombras. O paradeiro de Mei, Soul e Hallen é desconhecido, mas infelizmente, Zeno está confirmado como falecido. Ele se sacrificou e agiu como uma distração para que Makina pudesse escapar dos caçadores, e disse que estava fazendo isso em nome de Vetou, porque além de Hal, Makina era a única outra pessoa capaz de realizar o ritual de reencarnação de Vetou. Hal sempre foi um seguidor leal de Vetou, então ele é grato por ter tido um subordinado tão bom, mas ainda há mais uma pessoa que Makina não mencionou. Então Vetou a pergunta sobre Marcos. Makina não quer muito falar sobre isso, então tenta mudar de assunto e pergunta a Vetou se ele está com sede. Vetou responde que não, então Makina precisa inventar uma desculpa para que ele beba algo e diz para esperar ali enquanto vai comprar algo. Enquanto ela está fora, um youtuber começa a transmitir em alguns painéis publicitários, e ele está se perguntando o que diabos está acontecendo, mas então ele nota várias luzes brilhando na área. Parece que isso é causado por uma garota em um telhado próximo aos painéis. Não está claro o que ela está fazendo a princípio, mas depois ela balança o pulso e no instante todos os painéis começam a reproduzir vídeos de um certo site aí, né? A garota parece bastante satisfeita consigo mesma. Ninguém sabe que foi ela quem fez isso. Então ela começa a se afastar, mas enquanto está saindo, Vetou chama por ela e ela entra em pânico um pouco porque acabou de ser pega. Ela tenta fazer de conta que não está envolvida de maneira alguma, mas Vetou claramente a viu fazer algo com o éter ao redor. E de repente as telas mudaram. Ela não consegue acreditar que alguém foi perceptivo o suficiente para descobrir o que ela fez apenas com base no éter ao redor. Então ela pergunta a Vetou quem ele é.
embora não acredite nele quando ele diz que é o Lorde Demônio. Vettel explica que sabe que ela fez algo com os enormes painéis de publicidade, mas ele não entende o princípio por trás disso, então gostaria de aprender com uma especialista como ela. A garota se sente lisonjeada por ele achar que ela é uma especialista no assunto, então começa a falar sobre como isso foi apenas um hacking básico, e que em comparação, vazar os arquivos de Pokémon foi muito mais difícil. Tudo que ela fez agora foi aproveitar uma falha fatal na barreira lógica dos painéis, e em seguida, inserir alguns vídeos picantes apenas por diversão. Vettel interrompe seu discurso e diz que está procurando um de seus subordinados chamado Marcos, e está se perguntando se ela tem alguma ideia de onde encontrá-lo. A garota aponta para a enorme torre no meio da cidade e diz que o CEO daquela empresa se chama Marcos, então ele pode ser capaz de encontrá-lo se for até lá. Vettel segue o conselho dela e se dirige a Heavy Magic Industries em busca de Marcos. Ao entrar, ele avista uma coisa estranha se mexendo em sua direção, mas a ignora e vai até a recepção, dizendo à recepcionista que está ali procurando por Marcos. Mas, antes que ele termine de falar, a secretária privada de Marcos desce e diz que está ali para levar Vettel até Marcos. Ambos entram no elevador que os leva ao topo da torre, e enquanto sobem, Vettel nota que a secretária tem um pin daquele objeto que ele viu ao entrar. Ele pergunta o que é aquilo, e ela orgulhosamente exclama que é a mascote da empresa e que eles planejam criar uma marca em torno dela em um futuro próximo. Eventualmente, Vettel chega ao topo da torre, onde encontra Marcos sentado em seu trono. Marcos diz que faz tempo desde a última vez que viu Vettel, mas ele considera desrespeitoso que Marcos permaneça sentado na presença de seu rei. Marcos o ignora e pergunta qual é o assunto. Vettel diz que quer que Marcos o ajude a reconstruir o reino imortal. Marcos ri da cara dele por um bom minuto antes de dizer que não fará isso, em um tom desrespeitoso. Vettel se sente insultado, então se prepara para ensinar a Marcos uma lição dolorosa sobre respeito. No entanto, antes que ele consiga lançar seu feitiço, a assistente de Marcos ataca Vettel com uma lâmina, forçando-o a se esquivar. Ele fica chocado ao descobrir que ela é capaz de usar magia de forjamento de armamento, mas antes que ela ataque novamente, Marcos diz para ela recuar. Então, ele se volta para Vettel e diz que ele se tornou fraco, porque em seu auge ele nunca teria se sentido ameaçado por magia daquela escala. Como ele pretende dominar o mundo se um único humano é capaz de lhe dar tanto trabalho? Marcos se recusa a se virar um rei tão patético, então diz a Vettel para sair de sua vista antes que ele o force. Vettel fica enfurecido e começa a lançar seu feitiço para derrubar Marcos, mas antes que ele consiga terminar, Marcos já lançou seu quebrador de feitiços, e Vettel fica chocado porque Marcos nunca foi talentoso o suficiente para superá-lo em lançamento de feitiços. Marcos estava esperando por esse momento há anos, então ele deleita em dizer a Vettel que sua força é um relicário do passado. Ele revela um implante na parte de trás do pescoço, mas o Vettel não sabe o que é aquilo, então Marcos sobe um vídeo instrucional explicando tudo sobre isso. O dispositivo é chamado de família, e enquanto o uso da magia normalmente requer um processo de 5 etapas: inicialização, construção, expansão, invocação e proclamação, esse dispositivo permite que as pessoas pulem 3 etapas. Agora, qualquer um, e quero dizer qualquer um mesmo, pode usar magia em altos níveis. Caso Vettel esteja tendo ideias sobre implantar uma família própria, Marcos projetou especificamente para ser incompatível com seres superiores como Vettel. Isso significa que ele nunca poderá usar uma família, e enquanto sua velocidade natural de lançamento de feitiços é sobre-humana, em comparação com o lançamento de feitiços de ar, ele poderia muito bem estar enviando seus feitiços pelo correio. Vettel pergunta por que Marcos está fazendo tudo isso, então Marcos revela que nunca gostou de Vettel desde o dia em que se conheceram. Vettel era tirano e arrogante, e pior de tudo, tinha as habilidades para justificar sua arrogância. Então Marcos nunca pôde se opor a ele na época, mas tudo isso muda agora. Ele diz a Vettel que está na hora dele ir, então ele lança várias espadas de sangue contra ele, e Vettel não consegue se esquivar de todas elas, acabando sendo esfaqueado várias vezes e arremessado para fora da janela. Marcos sempre quis fazer isso, e agora que finalmente triunfou sobre Vettel, declara que é o novo Senhor Demônio, mas deixando tudo isso de lado, sua secretária realmente quer discutir as ideias promocionais que tem para a mascote da empresa. Então Marcos diz a ela para apresentar suas ideias na próxima reunião de planejamento. Enquanto isso, Vettel faz uma aterrissagem forçada de volta na cidade, e sua regeneração está muito mais lenta do que costumava ser, então ele tem dificuldade de se recuperar de seus ferimentos. Ele tenta sair para a rua, mas acidentalmente esbarra em alguém, e como resultado, entra em uma briga que perde imediatamente. Agora vejo-o estirado em um monte de lixo, se perguntando por que continua perdendo para mortais, como perdeu para Graham. Até que Makina eventualmente o encontra. Makina o leva para um trem e começa a se desculpar por hesitar em informá-lo sobre a traição de Marcos, e por causa de sua hesitação, ele acabou sendo desonrado tão gravemente. Ele diz a ela que não há necessidade de se desculpar, pois mesmo que ela tivesse lhe contado, ele ainda teria querido confirmar isso por conta própria. Assim que o trem para, Makina leva Vettel até o prédio de apartamentos onde ela mora, e diz que esta é sua casa. Vettel acha que ela se refere ao prédio inteiro, mas Makina o leva até seu pequeno apartamento, e explica que é aqui que ela realmente vive. Vettel pensa que ela está brincando a princípio, mas Makina está bastante séria, porque isso é tudo que ela pode comprar com seu pequeno salário. Vettel percebe que ela tem vivido assim todo esse tempo, esperando por seu retorno, toda triste, então a puxa para perto e agradece, porque ele nunca esquecerá a lealdade que ela demonstrou a ele por séculos. Há muito tempo, Makina estava sendo perseguida pelo povo de sua época, porque depois que descobriram que ela era imortal, naturalmente a culparam por todos os seus problemas, e decidiram que a melhor solução seria jogá-la em um vulcão. No entanto, antes que Makina pudesse cair na lava, Vettel apareceu do nada para salvá-la. Esta foi a primeira
primeira vez que se conheceram. E a única razão pela qual Vettol veio foi porque ouviu que havia outro imortal como ele na área. E depois de ver a máquina pela primeira vez, ele não ficou desapontado. Ele fez uma proposta para que ela dedicasse seu corpo e alma a ele. E desde aquele dia, Máquina permaneceu leal a Vettol. Logo, ela acorda com seu alarme. E antes que Vettol acorde, vai para a cozinha preparar o café da manhã. Enquanto espera a sopa ferver, ela chama sua assistente virtual, Alec. E uma versão em miniatura dela aparece em seu campo de visão. Alec, um resumo da data, hora e condições climáticas atuais. Máquina pergunta a Alec como ele está. E ele faz um diagnóstico completo em seus sistemas, relatando que tudo está em perfeito estado de funcionamento. O que é bom, mas não é exatamente o que ela estava perguntando. Máquina termina o café da manhã, e uma vez que termina, vai acordar Vettol e servir-lhe a comida. Ele nunca viu comida assim antes, mas só pelo cheiro já pode dizer que vai ter um sabor incrível. Ele pega os hashis para experimentar, e claro, ele adora a comida que Máquina preparou para ele. E ouvir isso a deixa extremamente feliz. Quando ele termina de comer, Vettol pergunta se Máquina conhece a localização de outros imortais. E ela realmente conhece alguns outros imortais que conseguiram escapar das caçadas. Mas recentemente, os imortais têm desaparecido. E Máquina até perdeu contato com duas pessoas próximas, Orne e Palme. Ela espera que eles apenas tenham ido se esconder, mas sem ter como contatá-las, não pode ter certeza. Vettol pergunta se as caçadas ainda acontecem, mas ela responde que as caçadas, na verdade, terminaram décadas atrás. Elas foram iniciadas por Marcos para garantir sua posição no topo, e agora que ele tem o poder, não tem razão para continuar. O ressentimento que as pessoas tinham em relação aos imortais também diminuiu ao longo dos anos, então não é particularmente perigoso ser visto fora. Depois que seus auxiliares desapareceram, ela foi ao apartamento delas para verificar como elas estavam, e o lugar estava uma bagunça, então ela assume que aconteceu uma briga, mas a única pista que conseguiu encontrar foi um bilhete com as palavras Forno Imortal escritas nele. Enquanto Vettol lê a mensagem, ele alcança sua xícara de chá, mas uma dor aguda repentina estica sua mão, fazendo com que ele derrame tudo para fora. Parece que ele ainda não se curou completamente das lesões que sofreu ontem. Não apenas sua regeneração que ficou mais fraca, tudo a seu respeito está mais fraco do que costumava ser. Até mesmo aquele feitiço que ele lançou quando chegou teria tido um efeito muito maior se Vettol estivesse em plena forma. E Máquina atribui isso ao fato de que a fé que Vettol usou como poder durante seu auge não existe mais. Por enquanto, ele só é mencionado em livros de história sem reconhecimento. Os poderes de Vettol nunca retornarão verdadeiramente para ele, mas ele pensa que isso deve ser fácil de resolver, já que ele só precisa se fazer conhecido novamente. Com isso, ele diz a Máquina que quer sair e explorar a área ao redor. Já que ficar parado o dia todo seria ruim para ele. Máquina sugere que os dois deveriam ir às compras na cidade. A primeira coisa que devem fazer é conseguir para Vettol um conjunto de roupas de rua boas. Então, eles entram em uma loja e Máquina pede para que ele suba na plataforma para que a máquina possa fazer uma digitalização 3D do seu corpo. Ela se desculpa por estar limitada a roupas baratas de loja, devido ao seu orçamento. Mas Vettol diz que não se importa, já que sua beleza natural ficaria bom em qualquer coisa. Depois de tirar suas medidas, ela pergunta se Vettol tem alguma preferência, mas ele não conhece muito sobre o estilo da era atual, então deixa a escolha para ela. Máquina decide perguntar a Alec para fazer a melhor escolha para Vettol, levando em conta o orçamento e a praticidade. Então, após um pouco de processamento, Alec veste uma roupa de treino. Máquina não acha que uma roupa de treino seria uma boa ideia, mas assim que Vettol a vê, ele absolutamente ama como ela fica e fica ainda mais intrigado com o design nas costas. Máquina explica que é uma linguagem antiga usada pelas pessoas que costumavam viver naquela terra, e os símbolos na jaqueta soletram Lorde Demônio. O Japão, né, que agora é um país antigo. Como Vettol parece gostar, ela leva a roupa de treino para ele e sai da loja. Mas antes de sair, ela chama sua atenção, porque ainda não pagaram por ela. No entanto, Máquina explica que todas as transações são realizadas automaticamente. Isso aí é melhor que o Pix. Após isso, eles têm um lanche em uma lanchonete. Enquanto estão sentados juntos, Vettol pergunta a Máquina como é ter uma família instalada. Deixando de lado a traição de Marcos, família é sem dúvida um dispositivo revolucionário, então ele tem curiosidade sobre isso. Máquina explica que é realmente conveniente, pois não só permite o uso mais fácil da magia, mas também pode ser usada para coletar informações, fazer compras ou até mesmo se comunicar. Antes que os famílias se tornassem populares, as pessoas tinham smartphones para fazer essas coisas, mas era realmente conveniente ter que segurá-los. Olha onde a gente vai chegar, no futuro vai ser assim, conveniente segurar um celular. Vettol pede para ver, então ele a vira e começa a tocá-la. Máquina fica um pouco assustada no começo, mas na verdade ela tá gostando, tanto que sua família precisa avisá-la que sua frequência cardíaca acaba de disparar. Quando ele termina de inspecioná-la, Vettol pergunta se não é desconfortável ter uma família instalada na nuca. Embora tenha se sentido estranho no começo, ela se acostumou. Quando se tornou ilegal para a Comp transmitir anúncios diretamente nas cabeças das pessoas, ficava difícil viver a vida diária sem uma dessas. Mas ao mesmo tempo, ter uma família não necessariamente torna sua vida melhor, como é demonstrado pela situação atual da vida dela. Enquanto o caminho para casa, Vettol faz uma declaração de que ele irá conseguir um emprego. Máquina fica surpresa e diz a Vettol que ele não precisa fazer algo tão humilhante quanto trabalhar. As condições de vida dela podem não ser ideais agora, mas ela garante que vai proporcionar um estilo de vida melhor para ele, dizendo que só vai pegar mais turnos ou talvez até conseguir mais 2, 3 empregos. É que virou Julius. Mas Vettol interrompe e diz que os tempos mudaram. Ele não é mais o onipotente que costumava ser, então precisa se adaptar às circunstâncias atuais. E mais importante, ele não se sentiria bem se sentasse e fizesse nada, enquanto Máquina trabalhava para fornecer comida, roupas e abrigo. Sem suas obrigações como rei para ocupá-lo, ele precisa assumir um trabalho, mas isso não significa que ele tenha desistido de conquistar o mundo. Ele pergunta a Máquina se ela está disposta a continuar servindo, e Máquina jura estar ao seu lado pelo resto de sua
sua vida. Mais tarde naquele dia, Vettel está prestes a sair para procurar um emprego, mas Makina se recusa a deixá-lo ir sozinho, porque está preocupada com ele. Vettel diz a ela que não pode vir, já que tem seu próprio trabalho para se preocupar, mas Makina diz que pode apenas faltar ao trabalho por um dia para poder ir com ele. Vettel se recusa a deixá-la fazer isso e a lembra de que, na improvável hipótese de não conseguir encontrar um emprego porque ele é o cara, ele teria que depender de sua renda, então ela não pode simplesmente se ausentar do seu trabalho. Makina concorda em deixá-lo ir sozinho, mas para segurança, ela lhe entrega um dispositivo que vem com um pouco de dinheiro em caso de emergências. Ele também possui um rastreador, então se houver algum problema, Vettel pode usar isso para contatá-la, e ela correrá até ele o mais rápido possível. Ele percebe que ela está preocupada com ele, mas a extensão que ela chega só faz com que Vettel se sinta como uma criança, mesmo que tenha dito que iria ir sozinho. Ele não tem a menor ideia de que tipos de empregos estão disponíveis ou como conseguir um. Ele também está começando a ficar com fome, então não pode se dar o luxo de ser exigente, a menos que queira acabar mendigando na rua. Ele se levanta e grita que não tem dinheiro e está procurando um emprego, mas enquanto grita, um cara se aproxima dele e diz para que ele pare. Ele diz que, se Vettel quer trabalho, ele deve ir para a guilda comercial com seu ID de cidadão, mas Vettel nunca ouviu falar de um ID de cidadão, identidade. Então o homem assume que ele deve ser um imigrante, já que é claro que Vettel não sabe de nada sobre a cidade. O homem informa que esta é sua área, então Vettel não pode estar fazendo coisas assim por aqui. Vettel não percebeu que estava invadindo o território de outra pessoa, então se desculpa e se vira para sair. Mas antes que o faça, o homem lhe entrega um formulário de inscrição e diz para ele levá-lo à guilda comercial para que possa se candidatar a um emprego lá. Isso não garantirá que ele consiga algo, mas é melhor do que não ter nada. Ele também avisa a Vettel para não se envolver com nenhuma empresa da IHMI, especialmente as empresas de construção, porque são incrivelmente exploratórias e desrespeitam as normas de segurança. Vettel aceita o conselho do homem e agradece pela ajuda, então se dirige à guilda comercial em busca de emprego. No entanto, assim que chega lá, o entrevistador não está muito entusiasmado em contratá-lo. Em seu currículo, Vettel escreveu magia de aniquilação em grande escala como uma de suas habilidades especiais e também mencionou criação de masmorras e experiência em liderar uma nação de 500 anos atrás. O entrevistador coloca calmamente seu currículo de lado e diz a Vettel que não há vagas disponíveis para ele. Além disso, como Vettel não possui uma família, ele não é elegível para ser contratado. Depois que Vettel retorna para casa, ele se sente realmente deprimido por não ter conseguido o emprego. Então se deita no colo de Makina e pergunta a ela se ele realmente é capaz de fazer algo neste mundo, mas ela o assegura de que ele ainda é superior a todos os outros. Então lhe diz que ele deve deixar que ela trabalhe a partir de agora. No entanto, Vettel se recusa a ficar sentado sem fazer nada. Então pergunta a Makina se há alguém que ela possa contatar para ajuda. Agora que ela pensa sobre isso, há alguém que ela pode chamar. Vettel fica surpresa ao saber que Makina realmente tem uma amiga nesta era. Embora Makina não chamaria exatamente essa pessoa de amiga, elas se acostumam a ir ao shopping juntas, comer, brincar e até fazer a noite do pijama às vezes. Mas isso não é amizade não. Vettel fica confuso, porque elas são exatamente como amigas para ele, e para mim também. Mas Makina ainda se recusa a reconhecê-las como tal. Um pouco mais tarde, eles encontram a amiga de Makina em um café próximo. Ela se revela ser uma hacker que Vettel conheceu ontem. Ela se apresenta corretamente a Vettel e diz que seu nome é Takahashi. Mas mesmo que Makina tenha mencionado ele como grande Lorde Demônio, que seria revivido um dia, ela nunca realmente pensou que seria capaz de encontrá-lo em carne e osso. Ela começa a cutucar Vettel para ter certeza de que ele é real. Makina grita com ela para não ser desrespeitosa, mas Vettel diz que está tudo bem, já que é ele quem está pedindo ajuda aqui. Vettel pergunta como Takahashi e Makina se conheceram. Então Takahashi começa a explicar que conheceu Makina em um site de doujinshi, né? Aquelas histórias assim meio, né, picantes. Mas depois de ver a expressão no rosto de Makina, percebe que provavelmente não deveria contar a Vettel sobre o histórico de pesquisa dela. Então diz para ele esquecer sobre isso. Nesse momento, Vettel nota a família no pescoço de Takahashi e estende a mão para inspecioná-la, o que assusta um pouco, mas ela o deixa terminar o que está fazendo. Vettel se desculpa por haver assustado ela, mas percebeu que a família de Takahashi era diferente do de Makina, então estava olhando para entender como foi construído e como funciona. Takahashi fica surpresa que Vettel pode fazer tudo isso apenas tocando-a. Então Makina explica que Vettel tem uma habilidade chamada Olho do Sábio, que permite que ele use o fluxo de mana para entender a composição de qualquer objeto que toca. Ele tem uma ideia geral de como uma família funciona, mas ainda há muitos componentes que ele não consegue analisar completamente. No entanto, isso é um problema para outro dia, porque o motivo pelo qual eles estão aqui agora é para perguntar se Takahashi pode apresentar a Vettel algum tipo de trabalho. Ela pergunta por que Vettel não vai apenas à guilda comercial, mas ele já tentou isso e foi rejeitado por não ter uma família, e devido a certos dados vendados contra ele. Vettel não pode ter uma família instalado, então eles estavam esperando que Takahashi tivesse algumas ideias. Takahashi pensa um pouco sobre isso, e Vettel é um Lorde Demônio de 500 anos que aparenta ser jovem, com uma ótima voz, um rosto bonito e sem família. Sim, literalmente sem família. Sim, apenas uma opção clara disponível. Então foi decidido que Vettel se tornará um streamer, um youtuber de sucesso. Takahashi explicou que os streamers postam vídeos de si mesmos fazendo coisas online, pelos quais recebem dinheiro de doações e anúncios. Ela ainda tem alguns equipamentos sobrando de quando costumava transmitir ao vivo, embora estejam um pouco desatualizados. Mas se ele quer se tornar popular, pode simplesmente comprar novos equipamentos para si mesmo. Makina diz que é firmemente contra a ideia de Vettel se tornar um streamer porque o trabalho é extremamente instável e arriscado. Ela acha que seria muito melhor se ele conseguisse um emprego confiável, como trabalhar em uma hamburgueria. Mas Takahashi acredita que essa poderia ser uma grande oportunidade para ele, já que Vettel tem uma ótima voz, uma boa aparência, boa pinta e uma aura incrível de rei, então ele se encaixa em todos os critérios para se tornar uma estrela. E quando ela coloca assim, Makina não pode negar que Vettel é encantador, mas ainda não tem
certeza se essa é uma boa ideia. Existem alguns jogos que ele não poderia jogar sem uma família, mas ele poderia sempre se restringir aos jogos que ainda usam controles físicos. A maioria das pessoas não assiste mais por causa do jogo. Elas simplesmente estão lá para ver Veltou fazendo as coisas. Makina pergunta a ele o que ele pensa sobre tudo isso. E de fato, dado o fato de que ele não tem muitas opções disponíveis, ele concorda em seguir a ideia de Takahashi. Mais tarde naquele dia, Makina estava tomando um banho enquanto Veltou pesquisava sobre a internet deste mundo. E não demorou muito para ele descobrir como funciona. Ela permite que as pessoas espalhem informações mais rápido do que qualquer coisa que ele já viu. Mas como resultado de todo esse acesso, as pessoas acabam vendo vídeos de gatos ou fazendo coisas degeneradas online. O cérebro derrete. Ele acredita que deve ser fácil o suficiente para influenciar a opinião pública a seu favor com isso. Mas de repente, Makina termina seu banho e sai completamente nua. Assim que percebe o que aconteceu, ela se veste e pede desculpas a Veltou por ser tão inconveniente. Ela viveu sozinha por tanto tempo que isso se tornou um hábito. Mas Veltou diz a ela que não há nada pelo que se desculpar, porque na verdade ele achou o corpo dela bastante belo, embora ainda ache que seu próprio corpo é melhor. Algumas horas depois, Takahashi chegou à casa de Makina com todo seu equipamento velho para ajudar Veltou a configurá-lo. Assim que tudo está pronto, ela lhe entrega o controle para que ele possa experimentar alguns jogos. Ela tenta explicar os controles para ele, mas Veltou diz que está tranquilo, pois já sabe exatamente como funciona, graças ao olho do sábio. Algo assim é muito mais fácil de analisar do que uma família. Então ele começa a navegar pela biblioteca de jogos na tão famosa Steam. Ao ver Bloodborne, Takahashi lembra de como muitas pessoas desistiram, porque o jogo era muito difícil, mas ela tem certeza de que as habilidades analíticas de Veltou vão facilitar isso para ele. Essa geração Z no telinha querendo o jogo no modo fácil, sendo que o jogo é para ser difícil. No entanto, ao iniciar o jogo, ele não consegue nem passar pela introdução. Isso é muito mais difícil do que ele pensava. E mesmo após algumas horas de jogo, ele ainda não faz muito progresso. Então, Takahashi diz diretamente que ele é ruim nisso, um noob. Makina acha que Takahashi está sendo rude, mas Veltou está bem ciente de que ele é realmente ruim. Ele entende as mecânicas, mas simplesmente não consegue dominá-las. Então Makina está um pouco preocupada que ele não consiga transmitir após tudo isso. Ao contrário disso, Takahashi acha que isso realmente funcionará bem para a imagem online de Veltou, porque a única coisa que a internet ama mais do que um cara bonito é um cara bonito que é muito noob. Mas antes disso, Takahashi diz que precisam trabalhar na introdução de Veltou. Ele pergunta se pode apenas se apresentar normalmente, mas Takahashi diz que essa não é uma opção. Já existem mais de 5 milhões de streamers no mundo, e menos de 1% deles realmente ganham dinheiro suficiente para sobreviver, ter uma vida de luxo. Então, se Veltou quiser entrar nesse negócio, ele deve pensar em uma forma de deixar uma impressão em tantas pessoas quanto possível com sua saudação. Takahashi parece achar que a saudação é um grande negócio, então Veltou pergunta a Makina se ela tem alguma ideia do que ele poderia usar como saudação. Makina pensa sobre isso por um segundo e acha que seria melhor se ele apenas adaptasse uma de suas declarações de guerra. Ele tenta, e a declaração basicamente consiste em ele dizer aos tolos mortais que eles deveriam se sentir honrados por estar em sua presença, e é dramática, viu? Takahashi acha que é um bom começo, mas ainda não é muito chamativa, então precisaram pensar em algo para adicionar. Enquanto isso, Takahashi diz que daria a Veltou um curso intensivo sobre tudo que ele precisa saber sobre streaming. Basicamente, ele precisará transmitir quase todos os dias, mesmo que ninguém esteja assistindo, e não importa o que ele faça, deve evitar falar sobre qualquer coisa erótica ou racista, porque isso baniria muito rápido. O mais importante de tudo, enquanto Veltou estiver transmitindo, Makina precisa garantir que nunca seja pega na câmera, porque não podem ter pessoas pensando que ela é sua namorada. Como um gesto amigável, Takahashi pede a um de seus amigos que ajude a promover sua transmissão, mas ele deve um favor a ela. Com o passar do tempo, Veltou começa a se tornar cada vez mais popular, mas quando os trolls inevitavelmente invadem sua transmissão, ele está absolutamente indiferente e até os encoraja a continuar o atacando. É isso, o hater é seu maior fã, dá engajamento. Só importa para ele, já que ele ganha poder ao fazer com que os outros pensem nele. Então, até a publicidade negativa acaba funcionando a seu favor, antes de muito tempo, através de muito trabalho e determinação. Veltou alcança 1 milhão de visualizações e para sua transmissão, ele jogará Bloodborne 3 sem parar até completar. No entanto, enquanto faz isso, há uma câmera apontando para a casa de Makina, e ela capta o momento em que Makina chega em casa do trabalho. Quando Makina entra, Veltou acaba de completar o jogo com sucesso, então ele está celebrando sua vitória, e muitos de seus fãs o parabenizam por isso. Ele melhorou muito depois de terminar os primeiros e segundos jogos de Bloodborne, mas ainda assim foi insanamente difícil de vencer, e ele está feliz por ter conseguido. Ele agradece a todos seus fãs e haters por estarem com ele até o final, mas com isso ele precisa encerrar a transmissão por hoje. Assim que termina, Veltou solta um suspiro de alívio e Makina abre a porta para verificar se ele precisa de algo. Ele diz que está bem e que vai sair porque tem um pacote que quer buscar. Makina se oferece para buscar o pacote por ele, mas Veltou estava procurando uma desculpa para se mexer um pouco. Então, Makina diz que terá o jantar pronto para ele quando voltar. Ele sai pela cidade, enquanto caminha pelos subúrbios, fala sobre como as estruturas sociais são distorcidas e falidas nesta cidade. No entanto, à medida que continua a andar, ele fica chocado ao encontrar um rosto familiar sentado à beira da estrada. É o herói Graham. No passado, Graham era um irmão bondoso que cuidava de sua irmãzinha, Molina, que havia adoecido. Ele a confortou e disse que sairia para buscar algumas ervas medicinais para ajudá-la a se recuperar. Mas assim que estava prestes a partir, seu pai o chamou e lhe entregou uma espada. Ele ouviu que havia monstros muito ativos na floresta e queria que Graham pegasse a espada para que pudesse se proteger se encontrasse algo perigoso. Sua mãe também estava preocupada com sua segurança, então ela faz uma pequena oração por ele antes dele partir, e Graham agradece ambos pela consideração. Ele saiu na direção da floresta naquele dia e recolheu as ervas medicinais, mas ao voltar para casa, deparou-se com um exército de homens lagartos
lagartos sob a liderança de Zeno, um dos generais de Veltol. Como estava escondido, não precisou lutar contra eles e se perguntou o que podiam estar fazendo em um local tão remoto. Para seu horror, ao retornar para casa, descobriu que sua casa, junto com sua família inteira, havia sido queimada até o chão. Desde aquele dia, ele jurou que se vingaria de Veltol, mas agora ele tem um olhar atordoado nos olhos e está sentado ao lado de seu inimigo jurado. Veltol começa a falar sobre uma loja de udon e assegura a Graham que este é um dos melhores lugares da região, mas Graham não tem muito a dizer sobre isso. Veltol tenta manter a conversa fluindo e diz que a comida desse mundo é muito melhor do que era em seu tempo, e Graham concorda, mas ainda não tem muito a acrescentar. A comida finalmente chega e ambos estão prestes a comer, mas Graham acaba falando e comenta sobre como é estranho comer macarrão enquanto está sentado ao lado do inimigo que matou sua família e amigos. Veltol sente o mesmo, já que Graham matou vários vassalos dele, mas neste momento ele não sente ódio nenhum contra Graham. Ele está apenas curioso para saber como ele conseguiu sobreviver tanto tempo quando ele é apenas um mortal. A única explicação seria se Graham de alguma forma tivesse se tornado imortal, mas isso iria contra toda a sua ideologia de aproveitar a vida ao máximo, por ser uma vida limitada. Graham explica que ele não abriu mão de sua mortalidade. Em vez disso, como recompensa por derrotar Veltol, a deusa Amélia o presenteou com a bênção da juventude eterna. Embora esta bênção o tenha permitido viver tanto tempo, não o torna imortal. Veltol comenta que a deusa Amélia deve ter gostado bastante dele, pois consegue imaginar ela concedendo-lhe tal bênção após Graham ter encerrado a guerra com os imortais. Os imortais começaram a travar guerra, os mortais começaram a travar guerras entre si mesmos. Então ele foi ordenado a ir ao campo de batalha e matar os mesmos que havia protegido antes. Mesmo após o fim da Guerra Civil, as pessoas direcionaram seu ódio contra Graham por algum motivo. Veltol acredita que um resultado como esse era inevitável, já que as pessoas naturalmente temem indivíduos com grande poder. Graham foi exilado do reino e foi forçado a vagar por séculos até a chegada de Fantasia e a fusão dos mundos. Desde então, ele matou tantos mortais e mortais que acredita que não há mais lugar para ele neste mundo como herói. Ele pergunta a Veltol por que ele desejava governar o mundo em primeiro lugar. Então Veltol responde que estava tentando alcançar a paz mundial. Existem várias maneiras de se tornar um imortal, como fênix, maldições ou bênçãos. Portanto, há algumas raras exceções. Todos os imortais já foram mortais em algum momento. Ainda assim, os mortais constantemente ostracizavam e perseguiam os imortais porque eles eram diferentes. Os mortais não eram melhores. Eles faziam exatamente a mesma coisa com os mortais. Bem-vindo ao mundo humano. A lição que Veltol tirou disso foi que, não importa o que você seja, as pessoas sempre vão odiar e temer aquilo que é diferente. Portanto, ele acreditava que a única maneira de trazer a paz mundial era estar no topo do mundo e governá-lo, para garantir que ninguém tivesse que sofrer tal perseguição. Graham não acredita que a paz por meio da dominação mundial funcionaria, mas também não pode negar que as pessoas, deixadas por conta própria, nunca alcançaram a paz, porque ele mesmo experimentou a perseguição e as guerras sem sentido em primeira mão. Mesmo assim, ele ainda se recusa a admitir que Veltol está certo. Então Veltol aceita que Graham nunca concordará com ele. Graham se levanta para ir embora e agradece a Veltol pelo miojão, mas antes de sair, diz a Veltol que está feliz por ter tido a chance de conversar com ele. Veltol também se levanta para sair. Enquanto caminha pela rua, percebe Takahashi em um beco e parece estar em um tipo de problema. Ela aparentemente contratou um ogro para um trabalho, mas agora ele está tentando extorquir o dobro do pagamento que ela ofereceu. Takahashi diz que ele é estúpido se acha que ela vai lhe dar tanto dinheiro assim, mas o ogro está totalmente preparado para bater nela se não receber o que deseja. Então ele levanta a mão como se fosse socá-la. No entanto, Veltol agarra seu braço e diz para ele deixar Takahashi em paz. Ele está se sentindo generoso hoje, então está disposto a ignorar o desrespeito do ogro. Mas o ogro reconhece que Veltol é o cara que ele nocauteou há um tempo, então não tem medo dele. Ele diz que vai matar Veltol dessa vez. Então Takahashi tenta avisá-lo para correr antes que ele se machuque, mas Veltol diz que está tudo bem, já que ele estava querendo testar quanto poder recuperou com seus 1 milhão de inscritos. Quando o ogro tenta socá-lo, Veltol estica a mão e intercepta o golpe, mas então o ogro ativa a magia de vento e quebra completamente o braço de Veltol. No entanto, com seus poderes parcialmente restaurados, Veltol consegue regenerar seu braço instantaneamente e arremessa o ogro em uma pilha de lixo. O cara desmaia e Veltol está honestamente desapontado. Ele esperava mais de uma luta. Takahashi se aproxima e pergunta se ele está bem, e Veltol responde que está ótimo, mas quer saber quem era aquele cara e por que estava atacando-a. Takahashi explica que ele deveria ser seu segurança para um grande trabalho hoje. Começou a fazer exigências ridículas. Ele não sabia que o cara deveria ser o segurança dela, então pede desculpas por nocauteá-lo. Mas Takahashi diz que está tudo bem, pois ele acabou de encontrar alguém ainda melhor. Ela pede para que Veltol se torne seu segurança por um dia e até oferece pagá-lo por isso. Então, como ele deve um favor a ela, Veltol concorda. Takahashi o leva até o local e diz que está tentando roubar algo deste armazém, então precisa que ele crie uma distração enquanto ela o pega. Veltol diz que entende o objetivo, mas antes que Takahashi possa lhe dar mais instruções, ele se levanta e, apesar de Takahashi tentar detê-lo, já derrubou a porta de uma grande operação da Yakuza. Veltol não sabe muito bem o que deveria estar fazendo ali, então pergunta a Takahashi pelos comunicadores se o cubo na mesa é o alvo. Takahashi diz que sim, mas também está confuso sobre como ele está se comunicando com ela, já que ele não tem família. Veltol declara com orgulho que apenas copiou o éter de comunicação que a família produz, para que ele pudesse reproduzir a funcionalidade mágica. Como não há muitos inimigos ali, Veltol diz que vai cuidar deles e pegar o cubo para Takahashi, mas antes de fazer qualquer coisa, ela pede que ele não mate ninguém. Veltol concorda em segurar a mão. Antes que a luta comece, ele se apresenta usando sua saudação de streamer. No entanto, nenhum dos membros da Yakuza viu sua transmissão, então isso torna as coisas bastante constrangedoras, se ainda há pessoas que não o conhecem. Veltol terá que trabalhar muito mais para fazer seu nome ser conhecido, mas por hora, seu poder de 1 milhão de inscritos deve ser mais do que suficiente para derrubar esses caras. Os membros da Yakuza ainda estão confusos
sobre o que tá rolando, mas presumem que Veltal deve ser apenas um cara maluco. Então um deles saca uma pistola mágica e atira nele. No entanto, Veltal não se abala com isso e usa magia de fortalecimento em si mesmo para desviar das balas. Quando o membro da Yakuza fica sem munição, Veltal parte para o ataque e começa a derrubar os membros da Yakuza, um após o outro com esforço mínimo. O membro da Yakuza com a pistola mágica troca para uma pistola comum, já que é mais rápido de recarregar. Mas justo antes dele atirar, Takahashi toma controle da visão dele e exibe uma ilusão que faz com que o membro da Yakuza atire no seu parceiro. Veltal desmaia o último cara e com todos eles inconscientes, a missão está praticamente concluída. Ele se aproxima de um dos membros da Yakuza e começa a inspecionar a arma, que usa algum tipo de cartão como munição. Takahashi fica impressionada com a facilidade com que Veltal lidou com aqueles Yakuza, mas ela diz que eles realmente devem pegar a caixa e sair de lá antes que se arranjem mais problemas do que contavam. Ela diz que está a caminho de se encontrar com Veltal, mas ele diz que ela deve ficar onde está, porque parece que problemas acabaram de chegar. Seja lá o que for, começa a atacar Veltal enquanto está coberto com algum tipo de manto de invisibilidade. Para nivelar o campo, Veltal usa a pistola mágica para explodir o manto, revelando um gigantesco traje mecânico. Takahashi reconhece isso como uma armadura Mag Gear de 4ª geração, e não poderia pertencer a Yakuza, porque essas coisas são caras demais para eles possuírem. Esta é a primeira vez que Veltal vê algo assim, e ele está ansioso para testar sua força contra aquilo, então começa atirando com a pistola mágica. Como era de se esperar, a pistola mágica não faz absolutamente nada contra um mecha gigante, mas o piloto decide seguir o exemplo de Veltal e saca sua própria pistola mágica, que é muito mais poderosa. Ele tenta atirar em Veltal, mas Veltal é rápido demais e consegue se infiltrar em um ponto cego acima do mecha. Quando o piloto finalmente focaliza a mira nele, Veltal já está em posição e dispara uma poderosa rajada na direção do mecha com toda a força. Ele poderia facilmente ter destruído com um único golpe, mas embora a explosão de Veltal seja certamente forte, ao seu nível atual de poder, ele sabe que não é nem de longe forte o suficiente para derrotar um inimigo como o mecha. No entanto, isso não significa que não possa vencer essa luta, porque se as explosões não funcionam, ele precisará partir para o combate corpo a corpo. Assim, ele convoca uma espada, e o mecha imita Veltal, convertendo sua arma em uma espada. Assim, os dois correm em direção ao outro e colidem numa exibição magnífica de força. Veltal está se divertindo bastante com essa luta, mas à medida que as coisas continuam, o mecha fica sério, e antes que Veltal perceba o que está acontecendo, seu braço é cortado e sua cabeça é de F. Com Veltal aparentemente morto, o homem do mecha começa a relatar que seu alvo foi eliminado, mas então ele entra em pânico, porque a cabeça decapitada do Veltal começa a falar com ele. Veltal parabeniza o piloto por ser habilidoso o suficiente para decapitar o Senhor Demônio, mas ainda lhe falta experiência de combate para saber que você nunca deve dar as costas, nunca baixar a guarda, principalmente no momento da vitória. De qualquer forma, Veltal acredita que o cara merece uma recompensa por lutar tão bem, então ele diz que permitirá que o piloto do mecha tenha a honra de testemunhar a arma mais forte dentro do seu arsenal. Uma aura aterrorizante emana enquanto Veltal convoca a grande espada vernal, e o piloto do mecha fica tão atordoado que mal consegue se mover. Ele nunca lutou contra alguém que possuísse tal força, está completamente indefeso enquanto Veltal corta seus membros um a um até que ele caia no chão com apenas uma perna restante. Veltal se certificou de evitar órgãos vitais, então o cara dentro do mecha deve ainda estar vivo, e ele planeja interrogá-lo, mas antes de fazer isso, o cara no mecha envia um último relatório de volta para a sede, dizendo que falhou em eliminar o alvo e não conseguiu cumprir a missão. Portanto, agora ele executará o código 890. E se você está se perguntando o que isso significa, digamos que ele foi de F por causa do aparelho dentro do mecha dele. Depois que isso termina, Takahashi sai de seu esconderijo e diz que está feliz por Veltal estar bem, mas foi realmente assustador vê-lo ter a cabeça cortada, embora Veltal não pareça pensar que foi o grande problema, que existam armamentos que possam aumentar o poder de um indivíduo a tal ponto. Portanto, ele diz que este período é realmente aterrador. No entanto, Takahashi acha que Veltal é o verdadeiro monstro aqui, porque ele acabou de destruir sozinho uma armadura Mag Gear, e essas coisas são poderosas o suficiente para dizimar países inteiros se necessário. Esta também é uma armadura feita pela empresa de Marcos, e Takahashi sabe que a Yakuza nunca conseguiria colocar as mãos em uma delas, então ela começa a se preocupar que essa missão possa ser mais problema do que ela pensava. Além disso, Veltal ainda está curioso sobre por que eles fizeram todo o esforço apenas para adquirir cubos. Então, Takahashi explica que o cubo é na verdade um dispositivo de armazenamento e que o seu cliente procura a informação dentro do cubo. Takahashi diz que eles podem dar uma olhada nos dados se Veltal quiser, então ela tira um leitor de cubo e coloca o cubo nele. No começo, a única coisa que aparece é uma página em branco, mas após alguns ajustes de Takahashi, o cubo se abre e uma lista de nomes aparece. Takahashi não tem ideia do que fazer com essa lista de nomes, mas Veltal reconhece que as pessoas dessa lista são seus súditos imortais. Isso é preocupante, então Takahashi diz que entrará em contato com seu cliente para descobrir do que se trata essa lista, mas infelizmente o cliente não está atendendo ao telefone, então eles precisaram se encontrar com ele pessoalmente na sua casa. Takahashi leva o Veltal no enorme prédio de apartamentos onde está seu cliente e diz que o cara que eles estão procurando está no 13º andar. À medida que caminham em direção à porta da frente, Takahashi usa suas habilidades de hack para contornar o sistema de segurança, então eles conseguem entrar, mesmo não sendo residentes ali, e ela está realmente orgulhosa de si mesma por isso, já que não há sistema de segurança que ela não consiga contornar. Quando Veltal e Takahashi entram no elevador, Takahashi está prestes a apertar o botão do elevador, mas Veltal a impede e diz que quer fazer isso. Toda criança querendo apertar os botões, e Veltal não tem uma razão específica, só é divertido e gosta. Ele começa a apertar o botão para o 13º andar, mas Takahashi esqueceu de mencionar que esse elevador não leva diretamente a esse andar. Primeiro você precisa ir até o 2º andar, depois até o 17º, voltar para o 4º e assim por diante, até eventualmente chegar ao 13º
terceiro andar. Como estão ali, Veltal começa a sair do elevador, mas Takahashi diz a ele para esperar, pois seu cliente é um cara bastante paranoico, então ele armou dezenas de armadilhas por todo o andar. E se Veltal acidentalmente ativar uma das armadilhas, ele se tornará carne moída. Veltal apreciou o aviso, mas, pelo que pode ver, não há armadilhas nesta sala, embora seria mais preciso dizer que todas elas, físicas e mágicas, foram desarmadas. Takahashi fica surpresa que Veltal tenha conseguido descobrir isso tão facilmente, mas parte de suas funções como Lorde Demônio incluía construir e manter dungeons, então perceber a disposição das armadilhas é um assunto muito simples para ele. Eles continuam caminhando até finalmente chegarem à porta da frente de A, e Takahashi toca a campainha, mas surpreendentemente ele não atende. Takahashi consegue entender que ele ignora as ligações, mas ele normalmente sempre responde na porta da frente. No entanto, ao inspecionar mais de perto, Veltal percebe que a porta nem está fechada com chave. Isso levanta o sinal de alerta para Takahashi, pois seu cliente nunca faria algo tão descuidado como deixar a porta da frente destrancada. Veltal sugere que devem proceder com cautela, já que não sabem o que vão encontrar ali. Então Takahashi lidera o caminho em direção à sala do trabalho do seu cliente. Ao chegar mais perto, ela encontra ele em sua cadeira, mas ao se aproximar um pouco mais, descobre que ele está encharcado de sangue e completamente sem vida. Takahashi entra em pânico a princípio, mas Veltal a acalma e vai inspecionar o corpo. Ele se lembra de ter visto o rosto desse cara em algum lugar antes, embora ele estivesse com um monte de trapos na época. Takahashi comenta que isso parece algo que ele faria, já que ele costumava se vestir como um mendigo sempre que saía para coletar informações. Há uma ferida de faca óbvia no peito dele e outra no pescoço, mas julgando pelo estado do sangue ao seu redor, Veltal assume que ele foi morto há apenas alguns dias. Um homem como ele pode ter tido muitos inimigos, mas a forma como ele foi assassinado foi eficiente demais para ter sido feito por ódio. É muito mais provável que o assassino tenha sido contratado para eliminá-lo, especialmente porque o criminoso se deu ao trabalho de destruir a família dele. Alguém deve estar tentando encobrir qualquer informação que ele tinha, e provavelmente isso estava relacionado ao trabalho que Takahashi aceitou dele. Mas não é como se eles pudessem obter informações dele agora que está morto. Takahashi pensa por um segundo e sugere procurar na sala, porque um corretor de informações experiente definitivamente esconderia algum tipo de dispositivo de armazenamento offline por perto para segurança extra de dados. Depois de procurar um pouco, ela descobre um laptop e uma gaveta de mesa escondida, e isso parece ter as respostas que eles estão procurando. Mas quando ela liga o computador, encontra todos os arquivos em uma bagunça corrompida. Pode parecer assim, mas Veltal percebe que esses arquivos estão todos organizados numa ordem muito específica. Então Takahashi consegue compilar até descobrir um vídeo que ele fez. Este vídeo foi gravado caso ele fosse assassinado antes de completar sua investigação, e ele não sabia quem acabaria assistindo, mas ele queria ter certeza de que pelo menos uma pessoa soubesse a verdade, porque a prosperidade desta cidade foi construída sobre um terror inimaginável. Todo o poder da cidade depende do reator Éder, no centro da cidade, mas com a enorme escala da cidade, o reator precisaria de pelo menos 10 linhas de Éder para extrair energia para atender a demanda energética. No entanto, só existem 2 linhas nesta área, e mesmo assim o reator nunca parece ficar sem energia. Portanto, é razoável concluir que o reator está extraindo energia de outra fonte, e esta fonte secundária de energia é chamada de Projeto Fornalha Imortal. Essencialmente, a Fornalha queima as almas dos imortais como Leia, e converte a energia resultante em Éder para a cidade. E visto que os imortais são seres superiores, uma única alma imortal produz muita energia, muito mais do que as almas de milhares de mortais seriam capazes de gerar. Os dados que ele encontrou mostraram que a empresa de Marcos empregou pessoas desesperadas e sem teto como trabalhadores da construção para a Fornalha Imortal. Mas assim que a construção foi concluída, todos os trabalhadores desapareceram sem mais nem menos, e ele acredita que todos foram mortos para serem alimentados à Fornalha. Um dos primeiros imortais a serem alimentados à Fornalha foi um dos subordinados próximos de Veltal, Zeno, da Espada Kármica. Isso deixou Veltal extremamente irritado. Toda a caçada aos imortais foi o plano de Marcos para virar o mundo contra eles, para que as pessoas aceitassem sua execução e ele pudesse queimar almas imortais na Fornalha, embora o público nunca tenha sido informado de que era assim que eles o matavam. Recentemente, Marcos fez um acordo para comprar informações sobre alguns imortais da Yakuza. Isso provavelmente significa que ele está ficando sem almas imortais para queimar, então está procurando novas vítimas. Se uma Fornalha ficar sem combustível Éder, o coração da cidade deixará de existir como as pessoas conhecem, mas mesmo assim, ele acha errado que imortais inocentes estejam sendo sacrificados para alimentar a cidade. Após o vídeo terminar, Takahashi está enfurecida com a revelação de que os imortais estão sendo tratados tão mal, mas não há muito que ela possa fazer a respeito, já que mesmo que tentasse divulgar essa informação, é provável que acabasse indo de F, assim como seu cliente. Veltal lhe diz que isso é um problema para os imortais, como o rei deles, é seu dever fazer algo a respeito, então ela não precisa se sobrecarregar com isso. Por hora, eles decidem informar as autoridades da cidade sobre a morte do cliente, para que ele possa receber um enterro adequado. Quando estão saindo, Veltal tenta entrar em contato com Máquina, para informá-la sobre a Fornalha Imortal. Para seu horror, ela não está respondendo suas chamadas. Algo deve ter acontecido. Máquina olhou na geladeira para ver o que poderia preparar para a janta quando Veltal voltasse, mas ainda era a mesma comida de antes. Por outro lado, Alec diz a ela que deveria conseguir fazer um bom curry com os ingredientes à disposição. Nesse momento, a campainha toca e ela se levanta para atender, mas para seu absoluto desgosto e decepção, revela-se que é o Marcos. Após o que Marcos fez, a única resposta apropriada é violência imediata, então Máquina o atinge com uma explosão massiva de fogo. Marcos é envolto em chamas e arremessado para trás, mas ele é tão imortal quanto ela, então um pouco de fogo não será suficiente para acabar com ele. Máquina se transforma completamente e sai de casa para enfrentá-lo, porque já sabe que ele está aprontando. Antes do combate começar, Máquina desconecta sua família da rede para que Marcos não possa acessá-la. Depois disso, os dois começam a lançar ataques mágicos um contra o outro. Parece que está sendo justo até agora, mas
Enquanto Marcos está distraído, Máquina se aproxima e agarra um de seus braços, fazendo explodir e desmembra completamente. Ela conseguiu pegar Marcos desprevenido com essa manobra, mas poucos segundos depois, ele já regenerou seu braço. Em seguida, ele lança um ataque de chuva de espadas ensanguentadas, causando uma enorme explosão, mas graças ao escudo que Máquina ergueu, ela saiu ilesa. No entanto, não pode dizer o mesmo pela casa, já que não tem seguro contra incêndio. Nesse momento, a secretária de Marcos salta da fumaça e tenta eliminar Máquina com ataque surpresa, mas Máquina é rápida demais para ela. Então a única coisa que a secretária corta é uma ilusão. Máquina esperava que Marcos fosse covarde demais para vir sozinho, então se prepara para um feitiço que reduz a secretária a cinzas. Porém, antes que consiga completar, Marcos chama Decodificar e de repente, o família de Máquina para de funcionar. Isso deixa a Máquina desorientada, então a secretária aproveita a abertura e apunhala a Máquina no peito enquanto ela está distraída. Máquina colapsa no chão e não vai se levantar tão cedo. Agora que a luta terminou, a secretária repreende Marcos por agir de forma tão imprudente, já que Máquina podia facilmente tê-lo matado ali. Toda essa luta poderia ter sido evitada se Marcos tivesse simplesmente desativado o família de Máquina desde o início. Enquanto os dois ficam sobre o corpo imóvel de Máquina, Máquina lança um olhar odioso para Marcos, mas ele na verdade está se divertindo, pois adora vê-la em um estado tão lamentável. Máquina pergunta a ele o que ele fez com ela, então Marcos explica que apenas desativou sua família. Máquina achou que não seria possível para ele fazer isso, já que desconectou sua família da internet antes da luta começar. Normalmente, ela estaria certa, mas o família de Marcos é um pouco especial. É um novo protótipo projetado especificamente para ser mais avançado do que as famílias modernas. Todas as famílias modernas têm uma porta dos fundos embutida que permite acesso ao sistema. E como diretor da IHMI, ele tem acesso administrativo a todas as famílias da cidade. Então ele pode desativar qualquer família se escolher. Isso significa que ninguém pode derrotá-lo, já que ele pode desativar todos os usuários de famílias e superaria todos os usuários não familiares em velocidade de feitiço. Se ninguém é capaz de derrotá-lo, isso significa que ele é o mais forte do mundo, ou seja, é apenas um covarde que não veio pro pau pro X1. Isso pode ser verdade, mas Máquina não entende por que Marcos está tão obcecado em ser o mais forte, já que não tem nada a ganhar com isso. Mas Marcos tem seus motivos. Ele quer se tornar um novo Lorde Demônio e não pretende alcançar esse status através de força bruta como Veltol fez. Nesta era, tudo que você precisa é de informação e tecnologia. Então, se você controla isso, você controla o mundo. No entanto, controlar o mundo por trás das cortinas seria muito entediante para alguém como ele. Então ele pretende dominar absolutamente tudo, muito mais do que Veltol conseguiu durante seu auge. Nesse momento, a secretária lembra Marcos de que não agendaram nenhum tempo para um monólogo, então estão atrasados para a próxima consulta. Marcos decide encerrar as coisas rapidamente aqui, então é hora de Máquina se tornar combustível para a fornalha imortal. Quando Veltol e Takahashi voltam para casa, encontram o local completamente destruído, sem vestígios de Máquina. A única coisa restante é o controle de jogo queimado, e Veltol está absolutamente devastado, pois Máquina era a pessoa que ele mais se importava neste mundo. Ele está completamente perdido em sua dor. Então Takahashi pergunta se ele está bem, e Veltol volta à realidade. Não vão resolver nada ficando parados. Então Veltol pergunta se há alguma informação sobre o que aconteceu aqui. De acordo com os relatos nas redes sociais, as pessoas especulam que algum tipo de explosão ocorreu, mas os detalhes são bastante nebulosos. Então não há como saber o quanto disso é realmente verdade. Veltol deseja que houvesse alguma forma de pelo menos descobrir onde Máquina está agora, mas como não consegue contatá-la diretamente, Takahashi busca outra maneira de localizar Máquina, que vai envolver drones. Como este lugar é uma favela, não há muitos drones de segurança passando, mas há muitos drones de entrega, e esses drones têm câmeras. Então tudo que ela precisa fazer é hackear seus sistemas e verificar os dados de vídeo. Em poucos momentos, Takahashi ganha o acesso aos sistemas dos drones e, através do feed de vídeo, conseguem ver a batalha que ocorreu aqui e que Marcos foi o responsável por isso. Não conseguem ouvir o que ele estava dizendo, mas depois de derrotar Máquina, ele e sua secretária a levaram e dirigiram-se para uma seção restrita do reator da cidade, o que só pode significar que ele pretende queimar a alma de Máquina para alimentar a cidade. Veltol agradece a Takahashi pela informação valiosa e começa a caminhar na direção do reator, mas Takahashi lhe diz para esperar e pensar bem nisso. Ela entende porque ele gostaria de entrar lá para resgatar Máquina antes que seja tarde, mas aquele reator é o local mais seguro de toda a cidade. Tem dezenas de Magno Gears patrulhando a área, então Veltol não conseguirá lidar com isso sozinho, embora Takahashi possa certamente ajudá-lo a chegar lá. Ela não é uma grande lutadora, então ele precisará encontrar alguém forte o suficiente para ajudá-lo, mas Veltol não tem aliados restantes nesta era, embora exista uma pessoa que ele possa pensar que pode ser perfeita para essa operação de resgate. Mais tarde, Veltol vai se encontrar com Gran, e a princípio Gran não quer nada com ele, mas quando vê o orgulhoso Veltol diante dele pedindo ajuda de joelhos, decide pelo menos ouvi-lo. Veltol explica tudo que aprendeu sobre o reator da cidade, e Gran sempre suspeitou que algo errado estava acontecendo ali, mas agora que sabe a verdade, está absolutamente horrorizado pela natureza desprezível do projeto. Veltol suplica a Gran para que o ajude a invadir o reator, porque ele sabe que não pode salvar Máquina como está agora, mas Gran parece mais irritado do que simpático. Os subordinados de Veltol mataram a família de Gran. Veltol moveu dezenas de guerras e eliminou milhões de pessoas, e agora ele está se curvando diante de seu inimigo jurado apenas para salvar a vida de uma mulher imortal? Para Gran, isso é absolutamente vergonhoso. Gran não gosta do fato de que esta cidade foi construída sob corpos de inocentes, mas ao mesmo tempo, aquele reator é o coração da cidade, então se ele concordar em ajudar Veltol a destruí-lo, toda a cidade será mergulhada na escuridão, e as vidas de milhões de pessoas serão arruinadas. Ele pergunta a Veltol se ele está planejando destruir a vida de todos apenas para salvar uma pessoa, mas Veltol ri da ideia de um plano tão míope. Ele não é tolo, então ele claramente pensou sobre as consequências de suas ações, e é por isso que pretende salvar tanto Máquina quanto resolver os problemas da cidade. No entanto, neste momento, ele não possui o poder ou apoio necessário para fazê-lo, então não tem escolha a não ser pedir humildemente ajuda a seu antigo inimigo. A confiança nas palavras de Veltol
Veltol convence Gran a se levantar e agir como um herói mais uma vez. No entanto, ele deixa extremamente claro que não está fazendo isso para ajudar Veltol e que ainda não perdoou todas as atrocidades que Veltol cometeu há séculos, mas é uma mulher sequestrada cuja alma está prestes a ser queimada. Então ele concorda em se unir temporariamente por conta da justiça, embora ainda pareça estranho formar parceria com o Lorde Demônio. Um pouco depois, Takahashi consegue encontrar uma maneira para os dois entrarem no reator sem ter que passar pela área restrita. Então ela os leva a uma entrada secreta. Aparentemente, isso foi usado para transportar todos os materiais que foram usados para construir o reator, mas mesmo que esse caminho eventualmente os leve ao reator, Veltol diz que não tem tempo suficiente para desbravar um labirinto como esse. Por outro lado, Gran acha que vai ser um jogo de criança limpar esse labirinto, já que ele o fez muitas vezes no passado. Ele lança um feitiço chamado automapeamento, e em poucos segundos, um mapa detalhado do labirinto começa a aparecer em sua mão. Veltol nunca viu um feitiço como esse antes, então Gran explica que ele é único que ele criou durante seu tempo como aventureiro, mas isso só irrita Veltol, porque ele se esforçou muito para construir aquelas masmorras antigamente, e pelo visto, Gran estava apenas trapaceando. Ele acusa Gran de não ter orgulho como aventureiro, mas Gran diz que orgulho de aventureiro não tem nada a ver com isso, já que seu objetivo sempre foi atravessar masmorras o mais rápido possível. Então ele não se importa se as armadilhas e os truques de Veltol foram desperdiçados porque ele tinha um mapa. Takahashi está ficando cansada de todas as discussões, então grita para que eles se calem e levem a missão a sério, porque ainda precisam resgatar a máquina. Os dois percebem que estavam sendo bastante infantis, então pedem desculpas a Takahashi e prometem se comportar daqui pra frente. Poucos momentos depois, Gran termina de criar o mapa, e com isso eles poderão atravessar o labirinto sem se perder. Veltol pergunta se Gran tem certeza de que pode confiar nesse mapa, e Gran confirma, acrescentando que sua magia de mapeamento também pode detectar armadilhas e inimigos, mas este labirinto não parece ter nenhuma medida de segurança, então deve ser seguro para eles seguirem pelo caminho mais curto até o reator. Enquanto os dois se dirigem para o reator, Veltol chama Takahashi para se desculpar novamente por sua explosão anterior. Takahashi ainda está um pouco irritada, mas enquanto Veltol manter o foco na tarefa a partir de agora, ela está disposta a ignorar isso. Ele pergunta como está seu planejamento até agora, e ela diz que está fazendo progresso constante, mas o que está fazendo vai levar muito tempo para ficar pronto, então ela não tem certeza se conseguirá terminar a tempo de eles chegarem ao reator. Se ela acabar precisando de mais tempo, Veltol e Gran vão ter que manter os inimigos ocupados por um tempo para compensar, e Veltol entende isso. À medida que descem, o éter no ambiente se torna mais denso, e a comunicação com Takahashi fica truncada. Então, antes que ela seja cortada, ela diz a ele que terminará de fazer os preparativos. Veltol respira fundo para se preparar para o que está por vir, e Gran comenta que pode perceber que Veltol se tornou mais forte do que era no passado. Veltol não sabe do que ele está falando, já que claramente não está nem perto da força que tinha em seu auge, mas esse não é o ponto que Gran está tentando fazer. Veltol foi capaz de baixar a cabeça para seu inimigo jurado, a fim de salvar seu subordinado, mas o velho Veltol teria deixado a máquina queimar antes de se curvar a alguém. Isso mostra que a força de caráter de Veltol é maior do que nunca, e se ele tivesse sido assim quando tiveram aquele confronto todos aqueles anos atrás, 500 anos, os resultados poderiam ter sido diferentes. Quando o elevador chega ao destino, Veltol e Gran são confrontados pela secretária de Marcos, que os esperava, já que Marcos sabia que Veltol eventualmente apareceria. Máquina acorda e tá amarrada na sala onde entrará na fornalha mortal, e Marcos a recebe e dá o seu bom dia de criminoso, de vagabundo. Máquina está enfurecida com Marcos, que quer comemorar esse reencontro com uma velha amiga, mas ele não tem esse direito. O cretino traiu o Lorde Veltol e fica de papinho de amizade pra cima dela. Quando Veltol ressuscitou, Marcos investigou um pouco sobre as pessoas à volta dele, mas nunca pensou que Máquina estaria viva. Eles estão agora no coração da cidade de Shinjuku, diretamente abaixo do reator eterial, na dita fornalha imortal, instalação que opera rituais mágicos de refinamento do éter. É o programa que usa das almas de imortais como combustível para gerar éter. Produzido pela fornalha imortal, é bombeado para o reator eterial, onde se converte para energia elétrica e mágica para abastecer toda a cidade. Com isso, Máquina percebe que Palmlock e Ornared foram de base nessa fornalha. Marcos acha que foram ótimas lenhas. A preocupação de uma com a outra até o fim foi uma grande demonstração de amizade, ou melhor, de amor. Com seu riso sádico, Máquina começa a se transformar cheia de ódio e lança suas chamas, mas Marcos se defende facilmente. Achando seu ódio muito satisfatório, a morte do corpo não existe para os imortais. No entanto, uma vez que são jogadas na fornalha imortal, as almas deles queimam até que se extinguem. Assim, passando por uma passagem espiritual, Marcos revela que outro dos 6 pares demoníacos, Zenol, também foi de base na fornalha imortal. Ele foi o primeiro a ser usado como lenha. Muitos dos outros compatriotas deles também fizeram a passagem pela fornalha. Máquina não consegue acreditar no que escuta, e Zenol sofreu uma agonia tremenda enquanto era queimado, e sua alma se consumia em chamas até se extinguir. Máquina quer acabar tanto com Marcos, até que suas cinzas desapareçam em suas chamas. Porém, isso não intimida Marcos. É graças aos irmãos que se foram na fornalha que todos podem ter vidas prósperas agora. Mesmo na EMI, são poucos aqueles que sabem da existência da fornalha imortal. Para Marcos é difícil fazer com que os cidadãos se agitem após a reconstrução pós-guerra da cidade. Se a fornalha imortal viesse à tona, Marcos iria chorar demais com as pessoas exigindo direitos humanos para os imortais. Então, para nada vazar, ele mesmo foi buscar a máquina. Como a lenha atual está prestes a se extinguir, então foi o momento perfeito para a máquina aparecer, já que não pode deixar de alimentar a cidade de Shinjuku. Para sua sorte, ela é um dos 6 pares demoníacos, assim ganha tempo suficiente
novamente para encontrar outra forma de energia. Veltal e Gran se encontram com a secretária de Marcos, que ordenou que ela o detivesse, mas não esperava que o Lorde Demônio realmente pareceria ainda mais acompanhado. Ela conhece a companhia, Gran, o herói, que fez um ótimo trabalho durante a Segunda Guerra. Gran irá cuidar dela, enquanto Veltal vai ao resgate de Máquina. Veltal pede para ter cuidado, pois a habilidade dela com a espada provavelmente é equiparável ao de Zenol. Gran diz que se for assim, vai ser uma vitória fácil, já que derrotou Zenol, o Duque da Espada Kármica. Então, nunca que essa mulher irá o derrotar. Veltal confirma isso. Gran era o espadachim mais poderoso do mundo, porém ela se recusa a aceitar essas palavras de um fantasma, já chegando por trás com seu saque relâmpago, mas Gran bloqueia o ataque e Veltal corre para seu objetivo e pede para que Gran não morra. Ela diz que a era do herói já terminou. Embora tenha razão, sempre alguém procure por um herói. A secretária ativa seu Zero Base e com uma armadura muito louca, desfere um ataque que lança ele à parede. Gran reconhece que é o Magno Gear. É o protótipo de Magno Gear da próxima geração, Zero Base. Possibilita ao usuário invocá-lo a partir de um catalisador e equipar imediatamente, este sendo o modelo de quinta geração, pois os que são feitos atualmente são de quarta. Com o Zero Base, conseguiram ter sucesso em fazer o Magno Gear ainda menor e mais leve do que o antecessor, e tornando a eficiência energética ainda melhor. Essa com certeza é a grande inovação do mercado. O único defeito é que o tempo de operação depende muito da reserva de poder mágico do usuário. Assim, o papo acaba e vamos para a luta. Gran pode os ajudar a reunir belos dados de combate do Magno Gear nessa batalha, mas Gran reclama que ela fala demais igual seu chefe. No decorrer da luta, a secretária tá passando a fome. Não é o bastante para vencer o herói. Ela tá para usar seu ataque mais poderoso e não quer perder para um velho esquecido com uma espada enferrujada, mas ele diz que enquanto houver alguém pedindo ajuda, a espada sempre recuperará seu brilho. Dito isso, Gran faz o chamado à sua espada Ixazord, e ela brilha de forma divina. Gran lançará seu ataque mais poderoso, que foi capaz de derrotar o Lorde Demônio Veltal, e a secretária parte para cima. Porém, em um instante, Gran lança o Wall Wing e acaba com a luta. O Magno Gear de quinta geração foi impressionante. Ninguém costuma sobreviver ao Wall Wing, embora não tenha o mesmo poder de 500 anos atrás. A mulher quer saber o motivo da sua derrota, ou melhor, por que Gran venceu. E ele responde que é por ter muito mais anos de experiência em batalha, o que ela acha uma razão estúpida. Ele, todo tranquilo sentado no chão, diz que não se pode menosprezar a experiência, ainda mais a dele que data de 500 anos. Finalmente conseguiu fazer algo heróico depois de séculos, mas ele não deveria ir direto ao Marcos? Gran fala que Veltal ficará bem mesmo sem ele, coisa que a moça não acredita, pois não tem como vencer o mestre Marcos. Ninguém sem família teria uma chance mínima de vencer Marcos, e ela desarmada diz que conseguiria derrotar Veltal. Gran acha isso engraçado. Veltal não foi desafiar Marcos sem o plano em mente, e somente ele sabe sobre sua carta na manga. Gran aposta que nem Marcos sabe do que se trata. Qualquer um que visse entraria em desespero. Veltal é bem forte e ele pode garantir isso. A secretária pergunta se não irá de base, já que foi derrotada. No entanto, Gran não possui motivos para tirar sua vida, já que ela não tem mais força para lutar. Ela batalhou bravamente e sobreviveu graças à sua própria habilidade. Sua missão era simplesmente segurá-la para que não atrapalhasse Veltal. Daí, chegam tiros surpresas e Gran protege os dois. Soldados Magno Gear chegaram na instalação. Parece que tem o objetivo de eliminar não só o herói, como a secretária também. Gran tem mais um trabalho como herói para realizar, proteger esta mulher. Marcos segura a máquina pelo pescoço e está prestes a tirá-la para a fornalha. Talvez a sua alma queime melhor do que qualquer outra, já que é um imortal de espírito ígneo. Em breve, todos os imortais sumirão e Marcos reinará como verdadeiro Lorde Demônio deste mundo. Assim se despede de Máquina e a solta para seu fim. Ela, enquanto cai, se lembra de Veltal e de seus momentos juntos. Comer udon todos os dias não é bom para a saúde dele e reza para que ele cozinhe de vez em quando. Lave as roupas aos poucos para não acumular roupa suja. Como tem seu trabalho como streamer, é bom se lembrar de levantar a cada 1 hora para se alongar. E além disso, ela o amou demais. Porém, para sua felicidade, o brabo chega e a salva do seu fim cruel. E diz que Máquina tem um péssimo hábito de desistir facilmente e pede desculpas pela demora. Agora, vai ficar tudo bem. Veltal se volta para Marcos, que está visivelmente irritado com a presença dele, mas decide fingir ser gente boa por um momento, parabenizando Veltal pelos 1 milhão de seguidores. Veltal evita uma conversa trivial e pergunta a Marcos o motivo de seus ataques à Máquina e a queima das almas de mortais. Marcos afirma que não precisa justificar suas ações. Veltal pergunta se Marcos algum dia jurará lealdade a ele novamente, mas Marcos responde que nunca servirá a Veltal. Veltal convoca sua espada demoníaca e ameaça acabar com a vida imortal de Marcos, que não se intimida e começa a lançar lanças de sangue. Embora Veltal desvie os ataques, Marcos faz as lanças explodirem e se prepara para o combate corpo a corpo. Mesmo com a magia de fortalecimento de Veltal, Marcos ainda consegue superá-lo fisicamente, derrubando-o. Veltal se recusa a desistir e quer punir Marcos por seus crimes. Marcos zomba de Veltal, que tem certeza de que pode derrotá-lo, se proclamando o verdadeiro Lorde Demônio. Marcos ri e tenta se esquivar, mas Veltal o pega de surpresa, mirando sua espada em seu pescoço. Marcos desvia no último segundo, perdendo apenas a cabeça, que consegue regenerar. Ele explica a Veltal que a falta de uma família o coloca em desvantagem, e antes que Veltal reaja, conjura um feitiço de bomba de sangue em sua mão. Marcos continua lançando feitiços repetidamente, até que os braços e pernas de Veltal sejam desintegrados. Ele decide finalizar com uma explosão massiva no peito, mas apesar de sua vitória, Marcos se sente vazio. Ele se aproxima de Máquina, planejando jogá-la na fornalha, quando sente uma pressão aterradora atrás dele. Veltal se levantou, mais poderoso do que nunca. Veltal elogia Marcos, mas afirma que ainda é o chefe final, e que ele está disposto a ignorar o caos que Marcos causou, dependendo da resposta dele a um último pedido.
desistir de suas ações malignas e servir Veltol novamente. Marcos, agitado, grita que Veltol já não é o Lorde Demônio e promete se livrar dele e de todos os imortais. Veltol aceita isso como um não, e ao tentar atacar Veltol com uma espada de sangue, o feitiço de Marcos é cancelado. Veltol ri de forma maléfica e se prepara para se transformar, revelando uma segunda forma que exige muita fé e acesso a fontes de Éder. Marcos, surpreso, percebe que a transformação de Veltol supera suas expectativas. Apesar de sua tentativa de atacar novamente, Marcos não consegue usar sua magia devido ao novo poder de Veltol. Frustrado, ele começa a questionar como isso aconteceu, enquanto Veltol usa suas habilidades mágicas, desativando a família de Marcos e o atacando com várias magias. Para puni-lo, Veltol invade a mente de Marcos, criando ilusões aterrorizantes. Marcos, começando a entrar em pânico, implora por sua vida e promete lealdade a Veltol novamente, mas já havia perdido todas as suas chances e não receberia misericórdia. É hora de Veltol punir Marcos. Ele levanta sua espada e o perfura pelas costas enquanto ele se inclina. Quando Marcos abre os olhos, percebe que está sendo pendurado sobre a fornalha imortal e seu destino horrível se concretiza. Ele questiona Veltol se realmente o deixará cair na fornalha e Veltol confirma que é exatamente isso que planeja fazer. Marcos tenta convencê-lo a desistir, argumentando que Veltol não ganha nada com isso, mas o demônio tem suas razões. A cara de Marcos o irrita e ao jogá-lo na fornalha, ela continuará funcionando até que uma fonte de energia alternativa seja inventada. Marcos grita que Veltol não é melhor, pois está disposto a usar a fornalha que matou milhares de seus irmãos. Embora isso seja moralmente questionável, Veltol não se importa, pois ele não é chamado de Lorde Demônio por ser uma boa pessoa. Marcos tenta usar seu sangue em último ataque, mas Veltol não se deixa impressionar, raspando o corpo de Marcos da espada e o jogando na fornalha, onde ele se desintegra e se torna combustível. Agora que Marcos se foi, as amarras se desfazem e Veltol retorna ao normal. Após toda a confusão e a possibilidade de perder Máquina para sempre, ele aprende o valor da vida e percebe que se importa com ela mais do que qualquer coisa, confessando seu amor por ela e Máquina seu amor por Veltol. Uma voz misteriosa pede desculpa a alguém, bem pegada de mistério e terror, e a outra pessoa só pode rezar por ela. Então, vamos para uma escola onde a nova waifu loira meio elfa tá toda solitária na sala e umas garotas invejosas parecem não gostar dela, porque é a pior da turma, nem entendem por que continua indo pra escola. Ela pensa que já tá chato viver e quer sair dali. Então um novo aluno de intercâmbio é transferido para sua sala. Esse é Veltol Velvest, que acaba de chegar na escola mágica de Akihabara por um curto período de intercâmbio. Todos fiquem honrados de terem a presença do Lorde Demônio à sua frente. Voltamos um pouco para entender de onde tudo isso veio. Veltol está fazendo sua live lendária jogando aquele Dark Souls e tá perto de perder, mas tem que manter a calma para derrotar o boss e consegue. Máquina fica até emocionada com o feito. Veltol fez algo absurdo, uma live de gameplay que durou 74 horas. O cara é insano. Ele nota que foi bem cumprida a live. É melhor dar uma maneirada da próxima vez. Máquina entra e dá uma bronca nele para pelo menos fazer uma pausa a cada 24 horas numa live desse tamanho, pois não consegue ficar sem ver seu homem por 3 dias seguidos. Veltol considera suas palavras e vai fazer isso. Além do mais, seu canal já passou dos 3 milhões de inscritos. Agora, ele pode usar a segunda forma de sua espada, mas não por muito tempo. Além disso, nessa forma, ela se parece muito com a espada de Gran, o que lhe gera um sentimento esquisito. Desde o incidente com Marcos, Veltol vem pensando em procurar pelos 6 pares sombrios. Os que eles não sabem onde estão são Haushin, a Tempestade Azul, Silvald, o Dragão Negro e Mei, o Firmamento Triste. Máquina sabe dos paradeiros de Mei e Haushin, até a caçada aos imortais, mas agora não tem pista alguma. Marcos também só se gabou de ter tacado na fornalha o Duque Zenol, então não há como os outros dos 6 pares das sombras terem sido queimados na fornalha. Dito isso, Veltol quer procurar pelos seus subordinados e pede ajuda à Máquina. Então eles terão que recorrer aos registros dos pares sombrios. E para situações de emergência desse tipo, é que os 6 pares colocaram sua magia no livro, para que registrasse automaticamente as ações e paradeiro deles. Porém, ele foi perdido durante a guerra. Ainda bem que Marcos não conseguiu o livro, senão teria acabado com todos os pares, abusado dele. Então, Takahashi vai fazer uma visita. Vai na casa deles quase todo dia. Embora a Máquina finja que não goste, ela aprecia demais sua companhia. Então, Veltol descobre só agora, por conta do uniforme dela, que Takahashi tá na escola ainda, e reclama que ela fica fazendo trabalhos perigosos numa idade tão tenra. Takahashi diz que a live foi muito bem, e que para melhorar, é só Veltol postar os cortes das lives grandes como essa, que uma parte do público que não viu assiste. Dito isso, Máquina já programou o primeiro vídeo para upload daqui a 1 hora. Isso que é social media. Takahashi nota que os dois estão de tramóia com algo e quer ficar por dentro, mas Máquina diz que não lhe interessa, então ela começa a chorar como um bebê para saber. Então, Veltol conta para Takahashi sobre o artefato antigo e os registros sombrios. Agora, como uma hacker, ela vai reunir todas as informações necessárias. Veltol estava em dúvida se contaria isso para uma mortal, já que é um assunto dos imortais, mas agora não é hora de se preocupar com isso. Máquina diz que pesquisar no Google não vai adiantar de nada, muito amador de sua parte, mas ela não contava que Takahashi não é ingênuo assim. É uma especialista. Ela filtra possíveis lugares que vendem ou eventos para colecionadores de coisas antigas, ou institutos que pesquisam sobre, para filtrar os possíveis locais de onde esteja o artefato que Veltol quer. Então, encontra algo e Veltol diz que vai recompensá-la depois. A cidade de Akihabara, onde está localizada a mais antiga e uma das poucas escolas de magia do mundo. A escola da magia de Akihabara, Luxel. Reza a lenda que existe um cofre de tesouros escondido debaixo da escola, e esse cofre dizem não ser aberto há quase 500 anos. Dito isso, a linha do tempo se alinha com a perda do registro dos pares negros. Então, para entrar, Takahashi vai hackear os sistemas da escola de Akihabara e quebrar sua segurança para entrar em Infinity
pequenininho. Mas Máquina não quer cometer esse crime, então Veltol dá a brilhante ideia dos três se filtrarem como alunos da própria escola mágica. Eles pegam o transporte para ir direto para Akihabara. Chegando lá, Veltol vê que ainda resta fragmentos do mundo antigo. Nesse mundo, há muitas lojas vendendo próteses mágicas também. A vila mágica da região prospera por conta da venda de dispositivos mágicos. Eles apresentam suas matrículas para a diretora, que tá meio desconfiada. Takahashi informou que ela se chama Trate Gotel, pertencente a uma das 3 grandes famílias de Akihabara, que comanda o clã Gotel, que já existe há quase 500 anos, desde a Guerra Imortal. Trate praticamente controla a metade da cidade conhecida como Vila Mágica. Existia a chance dela conseguir perceber a falsificação de Takahashi, por isso ela deu seu máximo para não serem pegos, já que Veltol fala demais e Máquina não conseguiria fazer nada quanto a isso. Dito isso, no presente, ela aceita os documentos que parecem legítimos, porém, vai fazer uma última pergunta: qual o objetivo do intercâmbio? E o Veltol nunca mente e fala na lata que querem abrir o cofre do tesouro que existe debaixo da escola, deixando Takahashi doida. Ele continua dizendo a verdade. Assim, Trate fica animada com a empolgação e sinceridade do Lorde Demônio e vai permitir sua busca. No entanto, há um empecilho. O cofre está selado há 500 anos e para removê-lo são necessárias as chaves que estão em posse de cada uma das 3 grandes famílias de Akihabara: o clã Gotel, o clã Seburd e o clã Reinhard. Veltol precisará dos 3 dispositivos mágicos chamados de regalia, e a espada da diretora é uma delas. As outras são a coroa do clã Seburd e a esfera do clã Reinhard. Conseguindo as outras regalias, Trate de bom grado libera o selo, já que é um desejo de longa data de seu clã, e pessoalmente também está interessado em saber o conteúdo do cofre do tesouro. Porém, o problema é que a esfera do clã Reinhard está perdida. A assistente que estava ao lado da diretora será a professora responsável deles, e se chama Magi Rosanta. Na escola, Takahashi e Máquina não poderão usar suas famílias, já que em Luxel, que é uma escola tradicional, preza pelo desenvolvimento do verdadeiro mago. Para isso, todos precisam entender os campos da magia, botando a mão na massa, sem apoio de tecnologias como família. Agora, a professora vai entrar e chamar um por um. Veltol tá ansioso para cumprimentar a turma, pois jogou um jogo ambientado no Japão antigo, que mostrava como era a cultura e etiqueta da época e quer replicar. A mesma coisa com Máquina, que viu isso em um anime antigo de 80 anos atrás. Assim, descobrimos como ele entrou na escola e se apresentou a todos. Máquina fez a apresentação toda nervosa e diz que é especialista em tarefas domésticas e seu melhor prato é curry. Takahashi se exibe toda como uma intercambista linda e super gênio, sendo sua especialidade hackear. Dito isso, Mag vai medir a magia de Veltol nesse cristal, usado para analisar o nível dos alunos. Ele avisa que o cristal vai quebrar, pois não vai aguentar seu poder. A professora não acreditou nem um pouco, e quando Veltol coloca a mão, o cristal esfarela completamente. Uma incrível demonstração de poder, e Máquina fica rindo toda orgulhosa do seu senhor. Gran percebe que uma mulher está viva nessa época atual, embora seu nome e aparência tenham mudado. Seu nome é Meldia. Depois de todo o incidente com o cristal, Mago decide seguir em frente com a aula normalmente, e começa sua palestra sobre os perigos da canalização de almas, como planejado. Mas então ela percebe que Veltol está apenas olhando para ela com um sorriso no rosto. Então ela para o que está fazendo e pergunta por que ele não está tomando notas. Veltol entende por que ela estaria preocupada, mas a assegura de que não há motivo para se preocupar com seus estudos, já que ele tem o tópico completamente decorado. Mago não acredita que Veltol possa ter decorado toda a história da canalização de almas em um dia, então ela tenta provar que ele está errado, perguntando sobre um incidente muito particular que aconteceu séculos atrás. Mas antes que ela termine de fazer a pergunta, Veltol percebe que ela deve estar falando sobre o incidente do Railroad. Naquela época, Railroad era um mago da corte para a família real, e ele havia experimentado a ideia de canalizar a alma de um herói em seu corpo, mas ao mesmo tempo, descobriu que sua esposa investiu todas as suas economias em uma moeda quente e foi enganada, fazendo com que ele perdesse o controle, levando a um grande desastre. Mago interrompe ali, já que está claro que Veltol não estava brincando sobre ter a história decorada, mas a forma como Veltol respondeu à pergunta chamou a atenção de todos na sala, pois ele estava falando como se tivesse testemunhado o evento pessoalmente. Até a excluída da sala o achou interessante, mas prefere se manter longe de pessoas chamativas como ele. Na hora do almoço, Rizuki está sentada sozinha na cantina, como de costume, e ainda está um pouco curiosa sobre Veltol e seus amigos, já que eles pareceram bastante estranhos. Mas, de repente, ela é confrontada por Albert Hungrans, que veio apenas para zombar dela. Ele a provoca por ser completamente sem talento quando se trata de magia, e diz que ela é uma desgraça para a família Reinhard. No entanto, ele não para de insultá-la. Ele também chama seu pai de vagabundo e sua mãe elfa de tola por ter uma filha como ela. Agora, pessoalmente, eu não deixaria esse tipo de desrespeito passar. E Rizuki também não, porque ela bate as mãos na mesa e diz a Albert que não permitirá que ele difame o nome de seus pais assim. Albert não vê nada de errado no que disse, então ele está prestes a continuar suas tiradas de insultos. Mas antes que ele possa pronunciar outra palavra, Veltol grita para ele ficar em silêncio. Ele estava desfrutando pacificamente de uma tigela de udon, mas então Albert apareceu e estragou tudo com sua noção hipócrita de superioridade. Albert diz a Veltol que ele não tem direito de chamá-lo de hipócrita, quando tudo que ele faz é jogar videogame para ganhar dinheiro. Mas mesmo que Albert ache que streaming não é um trabalho real, o fato de ele saber sobre o canal do Veltol significa que ele deve ser um de seus espectadores. Então, Veltol o agradece por contribuir para sua receita de anúncios. Albert nega ser fã da transmissão de Veltol e afirma que é o filho mais velho da família Hungrans. Então, ele nunca desperdiçaria seu tempo em algo tão trivial. Mas agora que Albert mencionou o nome da família Hungrans, Veltol se lembra de onde ouviu esse nome antes. Ele havia encontrado o ancestral de Albert, Ganel Hungrans, uma vez antes no campo de batalha. Mas antes que Ganel visse, ele decidiu fugir em desgraça, ao invés de falecer nas mãos de Veltol. Parece que o Córdice do Gel permitiu que ele sobrevivesse
suficiente para criar uma família. Mas Veltal nunca poderia imaginar que teria a chance de conhecer os descendentes de Gel pessoalmente. Isso deixou Veltal de bom humor. Então ele decide perdoar Albert por estragar seu dom, mas ainda não entende porque Albert estava zombando de Hizuki, quando ela possui até mais talento do que ele. Albert não pode argumentar com Veltal sobre chamar seu ancestral de covarde, já que isso realmente aconteceu. Mas uma coisa que ele não vai tolerar é Veltal dizer que Hizuki é melhor que ele. As luvas estão jogadas agora, então Albert o desafia formalmente para um duelo, para os dois resolverem suas diferenças, enquanto Hizuki fica se perguntando como as coisas chegaram a esse ponto, já que ela nunca pediu ajuda de Veltal. Em um estádio da escola, Makina e Takahashi se aproximam de Hizuki, e Takahashi não sabe muito sobre ela, mas está claro que ninguém gosta dela. Então, ela pergunta o que Hizuki fez para ser tratada como uma perdedora. Hizuki explica que os outros alunos não gostam do fato de que ela está frequentando essa escola onde ela é uma aluna fracassada. Na verdade, suas notas aqui são realmente boas, mas ela não consegue usar magia, então as pessoas dizem a ela que ela não tem lugar em uma academia de magia. Takahashi não quer ser rude, mas não entende por que Hizuki passaria por todo o trabalho de frequentar uma academia de magia quando ela não pode usar magia. Mas Hizuki tem suas razões para isso. A conversa está ficando um pouco constrangedora. Então Makina muda de assunto e fala sobre como é surpreendente que a escola tenha sancionado esse duelo em primeiro lugar. Hizuki lhes diz que um dos objetivos da academia é treinar magos para serem capazes de combate. Então duelos são na verdade encorajados desde que você tenha um professor para supervisionar. E parece que Mago é a que ficou encarregada da supervisão hoje. Então ela pede a Veltal e Albert para resolverem isso logo, porque o intervalo do almoço vai acabar a qualquer minuto. Ambos concordam em fazer isso o mais rápido possível, mas antes que a partida comece, Veltal chama Hizuki e diz a ela para observar a partida de perto, porque ela está prestes a testemunhar sua grandeza. No entanto, Albert diz a Veltal para parar de agir como se já tivesse vencido a partida, pois ele está numa grande desvantagem, já que entre todos os alunos que frequentam essa escola, Albert é a única pessoa que recebeu um a mais em liberação de mana, manipulação de mana e reservas de mana. Em outras palavras, Albert é o estudante mais poderoso dessa escola. Veltal não pode comentar sobre a liberação ou manipulação de mana de Albert, já que não as viu, mas quando se trata de reservas, pode ver claramente que Hizuki possui uma reserva muito maior do que ele. Hizuki não sabe do que Veltal está falando, já que ela recebeu um F em sua avaliação de reservas de mana, mas Veltal afirma que as reservas de mana de Hizuki são realmente tão impressionantes que Makina tem certeza de que a escola deve ter cometido um erro, já que Veltal nunca está errado sobre esse tipo de coisa. Hizuki não discute sobre isso, mas acha estranho que Makina trate tudo que o Veltal diz como se fosse um verdadeiro Lorde. Albert não acredita que o Veltal disse é verdade, então diz a ele para se preparar para a luta começar. E Veltal está mais do que pronto, mas não acha que seria justo se lutasse normalmente. Em vez disso, ele dá a Albert uma vantagem e diz que não se moverá um centímetro desse lugar. Albert acha que Veltal está tentando zombar dele, mas Veltal está tão sério que está disposto a fazer um juramento com Albert. Se perder a revanche ou se mover desse lugar, fará o que Albert disser, mas se vencer a partida, então Albert está proibido de assediar Hizuki a partir de agora. Hizuki não entende por que Veltal iria tão longe por seu bem, já que eles mal se conhecem, então tenta fazer com que Makina convença Veltal a cancelar a partida. Albert pode ser um idiota, mas ele realmente é o estudante mais forte dessa escola, então ela não quer que Veltal se machuque lutando por ela. Mas Takahashi e Makina estão confiantes de que não há como Veltal perder. Além disso, já é tarde demais para cancelar, já que Albert já concordou com os termos do juramento e ambos juraram por seus nomes cumprir isso. A partida começa oficialmente e Albert começa a carregar seu feitiço de ataque, mas Veltal o interrompe no meio do seu canto e diz a ele que isso será chato se ele usar tão pouca mana. Ele quer que Albert dispare tudo que tem contra ele, para que ele possa pelo menos se divertir um pouco. E Albert leva isso para o lado pessoal, então começa a lançar seu feitiço com a potência máxima. Mago tenta acalmar Albert, já que um feitiço desse nível poderia realmente matar alguém, mas Veltal diz a ela que não há necessidade de se preocupar, já que é exatamente isso que ele quer ver. Faz tempo que Veltal não participava de um duelo mágico à moda antiga, então ele quer saboreá-lo um pouco. Albert dispara sua flecha mágica e, sem surpresa, Veltal a pega com uma mão antes que pudesse atingi-lo, mas mesmo assim ele está honestamente impressionado com a força que Albert foi capaz de colocar naquele ataque, mas ainda assim não foi suficiente para fazê-lo se mover. Albert não pode acreditar que Veltal conseguiu pegar um de seus feitiços com toda a força apenas com as mãos nuas, mas diz a ele que deveria se sentir orgulhoso de si mesmo, porque com mais de 200 anos de treinamento, Albert seria forte o suficiente para se tornar um oponente moderadamente desafiador para ele. Ele pede desculpas por seus comentários rudes sobre o ancestral de Albert, pois respeita o quanto de trabalho duro Albert deve ter colocado para alcançar esse nível de poder na arena moderna. E como recompensa, Veltal vai dar a ele um gostinho da verdadeira essência da magia, apontando um dedo para Albert e disparando um pouco de mana comprimida, nocauteando ele completamente. Veltal é declarado o vencedor do duelo, e assim que sai do estádio, ele diz a Hizuki que sua vitória é dedicada a ela. Hizuki agradece timidamente, mas ao mesmo tempo a avisa para ficar longe dela, pois ela está destinada a causar problemas se ele ficar perto dela depois da escola. Veltal, Takahashi e Makina dão um passeio pela cidade, e Takahashi fala sobre como é surpreendente que ainda existam crianças ricas como Albert em uma escola como essa. Na verdade, ela não consegue ficar na escola toda, já que não permite que ela tenha família e a força a usar esse uniforme. Ela pergunta a Veltal se ele pode usar magia para abrir o cofre sozinho, para que possa acelerar essa viagem. Enquanto isso é tecnicamente possível, ele não acha que seja uma boa ideia, já que selos antigos como aquele geralmente se autodestroem se forem forçados a abrir. Eles terão que reunir as regalias da maneira difícil, mas como já tem a cooperação de Trot, só precisam chegar até a coroa que é mantida pelos representantes da cidade elétrica. Mas o verdadeiro problema é o orbe que está faltando. Será um grande desafio, ou até impossível encontrar um tesouro, e eles não têm pistas de para onde foi. Mas Veltal a corrige, pois na verdade eles têm uma pista muito boa. O orbe que desapareceu pertence à família Reinhard, e por acaso eles conheceram
primeiro a chefe da família, então podem perguntar a ela sobre isso mais tarde. Por enquanto, eles têm outro assunto a tratar, já que acabaram de chegar ao seu destino. Esse é o outro lado da cidade de Abar, mas esta é a primeira vez que Veltal está aqui, então Takahashi o acolhe na cidade elétrica. Veltal fica admirado com quão densamente povoada essa parte da cidade é, e está interessado em explorá-la, já que isso lembra dos labirintos que costumava construir. Mas Takahashi interrompe, já que este lugar é uma verdadeira armadilha para turistas. Dizem que se você perder, pode ficar preso lá por dias e sair quebrado. É por isso que Takahashi diz que precisamos de um guia que conheça a área. E por sorte, Takahashi é especialista em reunir informações, então diz que conhece o lugar perfeito para eles irem. Um café. Veltal confia no julgamento de Takahashi, mas está começando a se preocupar que este lugar não seja realmente a melhor escolha para reunir informações sobre o regalia. Pelo contrário, Takahashi o assegura de que este lugar é perfeito, já que todos os tipos de pessoas vêm aqui e as empregadas adoram fofocar. Então é fácil ouvir as coisas. Veltal entende agora e se desculpa com Takahashi por duvidar dela, já que achava que ela só os trouxe aqui para se divertir. Mas na verdade, Takahashi os trouxe aqui somente para se divertir. Takahashi realmente só veio aqui para zoar. Máquina não se incomoda em passar um tempo em um café de empregadas, mas algo que a incomoda é o fato de que os preços aqui são incrivelmente altos. De repente, Takahashi começa a gritar que aqueles preços são necessários para proporcionar a experiência dos sonhos de ser atendido por empregadas alegres. Mas Veltal e Máquina não veem o que há de tão especial nisso, já que viveram a maior parte de suas vidas imortais como realeza. Isso posto, Veltal ainda está profundamente pensativo sobre o que aconteceu mais cedo hoje com Rizuki. Ela parece estar evitando as pessoas propositalmente, então tentar convencê-la a conversar com eles provavelmente fará com que ela os evite ainda mais. É uma pena, já que Máquina realmente gosta de Rizuki, pois ela parece uma boa pessoa. Takahashi concorda com Máquina, mas também está ficando impaciente, pois quer aproveitar seu tempo no café das empregadas. Então, ela encerra a conversa e usa o sistema de pedidos para chamar a empregada com o maior sorriso. O maior sorriso, se você me entende. Alguns segundos depois, sua empregada chega, mas para sua total surpresa, a empregada acaba sendo Rizuki. Ela está horrorizada ao ver seus colegas de classe aqui. Rizuki nunca esperou ver esses três novamente, muito menos vestida assim, mas Máquina e Takahashi estão realmente felizes com o resultado das coisas. Até Veltal decide se divertir com a situação e diz a Rizuki que gostaria de pedir o mesmo que aquela mesa ali, apontando para um grupo que está recebendo a apresentação especial Moi Moi com seu jantar. Rizuki está aterrorizada só de pensar em ter que fazer isso na frente de seus colegas de classe, porque ela morreria de vergonha. Máquina diz a ela que não precisa fazer se não quiser, mas Rizuki se orgulha de seu papel como empregada, então se é isso que eles querem, é isso que vão ter. Ela vai até a cozinha para preparar a comida e assim que volta, faz o seu melhor para oferecer a experiência completa de um café de empregadas, mas o tempo todo ela está gritando internamente de vergonha. Depois que eles terminaram a refeição, Veltal e os outros elogiam Rizuki pelo excelente serviço, mas como não há mais ninguém na loja, eles dizem que ela pode relaxar. Rizuki não perde um segundo e imediatamente se senta antes de pegar a bebida de Takahashi para esfriar a cabeça. Veltal pergunta para confirmar se Rizuki é a chefe do clã Reinhard e diz que precisa da regalia. Rizuki pergunta por que eles precisam, então Veltal explica que é desbloquear o cofre de tesouros sob a escola, então está reunindo todas elas. Rizuki não se importaria em ajudá-lo, mas infelizmente ela diz que não tem mais a regalia, então não pode entregá-la a ele. E porque sua regalia está perdida, a família Reinhard está praticamente arruinada. Ela é apenas uma estudante pobre trabalhando em um emprego de meio período para sobreviver. Takahashi está um pouco curiosa e pergunta a Rizuki por que a regalia é tão importante. Rizuki explica que as relíquias são objetos que servem como prova da realeza do proprietário. Enquanto fala sobre isso, seu olho de repente começa a doer, e Veltal percebe isso, mas Rizuki continua a terminar sua explicação. De acordo com seus pais, depois que o herói Gran derrotou o Lorde Demônio há 500 anos, a deusa Meldia se afeiçoou muito a Gran e lhe concedeu as relíquias, um grande território, tesouros e sua bênção. No entanto, Gran foi eventualmente exilado pelo rei da época, porque foi percebido como uma ameaça. Então, antes de partir, Gran entregou as relíquias e todos seus tesouros ao homem que se tornaria o rei Luxel II. Com o passar do tempo, ele confiou as relíquias a seus 3 filhos. Seus filhos acharam impossível compartilhar riqueza e poder, então em vez disso, formaram 3 facções opostas, que agora são conhecidas como as 3 grandes famílias. As famílias, na maioria das vezes, não se intrometem umas nas outras, mas ainda existe um ressentimento persistente entre elas, razão pela qual nunca se uniram para selar um cofre de tesouros. E agora, com a relíquia esférica desaparecida, ela nem sabe por que Veltal se deu o trabalho de perguntar sobre isso, já que sabe que está faltando, mas Veltal, na verdade, tinha um motivo diferente para querer falar com Rizuki. Ele pergunta se ela pode colocar ele em contato com Cornia Sebart, e Rizuki acha que deve ser fácil o suficiente reunir Cornia com Veltal enquanto estiver com eles, já que ainda deve a Veltal um favor por tê-la defendido na escola. Ela concorda em conseguir uma reunião entre eles. Takahashi fica tão feliz que começa a abraçar Rizuki para agradecê-la, mas então o estômago de Rizuki começa a roncar, pois ela não comeu nada durante todo o turno, o que a deixa envergonhada. Veltal decide levar a um restaurante diferente para que ela possa comer algo, mas ele fica honestamente surpreso com a quantidade de comida que Rizuki consegue comer. Mudando de assunto, Máquina diz que está impressionada com a facilidade com que Rizuki conseguiu agendar uma reunião com Cornia em tão curto prazo, especialmente considerando que ele é o homem mais poderoso da cidade elétrica. Rizuki não acha que realmente fez algo especial, mas não quer entrar em contato com Cornia como uma multidão, então diz que só pode levar uma pessoa com ela. Veltal declara que ele será o escolhido, e agora que isso foi decidido, ele dá uma mordida em um dos sanduíches de carne e adora. Este lugar é conhecido por sua incrível carne geneticamente modificada, embora as opções de frango e porco sejam realmente caras.
delas. Então a maioria das pessoas se limita à carne bovina. Makina está um pouco curiosa e pergunta a Rizuki que tipo de carne ela está comendo, já que não parece carne bovina. Rizuki explica que é carne de dragão. Tanto Veltol quanto Makina ficam um pouco perturbados com isso, já que um dos subordinados de Veltol e o camarada de Makina era um dragão negro muito velho, então eles hesitam em comer carne da mesma espécie que a dele. Rizuki pergunta se isso significa que eles estão com medo de experimentar, mas Veltol e Makina encaram isso como um desafio e imediatamente mordem 2 espetos de carne de dragão. Surpreendentemente, eles realmente gostam. Parece carne bovina, mas tem gosto de frango, então Makina começa a desejar ter comido um pouco de carne do céu enquanto ele ainda estava por perto, já que ele iria apenas regenerar de qualquer maneira. Uma vez que todos terminam de comer, Takahashi e Rizuki estão se divertindo, mas de repente são abordados por alguns policiais. Esses policiais estão lá apenas porque reconheceram Rizuki e querem causar problemas para ela. Eles dizem que a estão prendendo por atividade suspeita, mas justo antes da situação piorar, Trout aparece e aponta que Rizuki e os outros claramente estão apenas tendo uma refeição juntos e até onde ela sabe, isso não é ilegal. Os oficiais vieram atrás de Rizuki porque ela não tem muita influência ou autoridade, mas Trout, por outro lado, é alguém com quem eles não podem se dar ao luxo de mexer, então eles recuam por enquanto. Uma vez que os oficiais se vão, Trout pede desculpas a todos por aquela exibição desagradável dos policiais, e Takahashi agradece por tirá-los daquela enrascada. Trout diz que não há necessidade de agradecê-la, mas está se perguntando o que todos estão fazendo ali fora. Veltol diz a ela que Rizuki estava apenas dando um tour pela cidade elétrica, então ele pergunta por que Trout está ali, e Trout explica que veio se encontrar com Magi, mas antes disso, gostaria de ter uma breve conversa com Rizuki. Veltol percebe a dica e convida Makina e Takahashi para irem pegar mais lanches com ele. Enquanto eles estão fora, Rizuki e Trout podem conversar em particular. Trout está feliz que Rizuki fez amigos tão bons, mas quanto à conversa que queria ter, ela diz a Rizuki que sua oferta anterior ainda está sobre a mesa. Rizuki tenta agir como se não soubesse do que Trout está falando. Trout reitera que ela quer adotar Rizuki em sua família. Rizuki diz que não pode aceitar a oferta, porque se Trout a acolhesse, todos os outros nobres se voltariam contra ela, mas Trout responde que pode lidar com isso e que só deseja que Rizuki possa viver uma vida feliz. Rizuki aprecia que Trout se preocupe com ela, mas ainda não pode aceitar a oferta porque quer proteger o nome da família Reinhardt tanto quanto possível em respeito aos seus pais. Trout aceita sua decisão, mas quer que ela se lembre de que sempre estará ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela precisa ir embora agora, então Trout se despede de Rizuki e diz para se divertir com seus novos amigos. Mas assim que Trout sai, a dor de cabeça de Rizuki começa a piorar novamente. Desta vez, Takahashi percebe e pergunta se Rizuki está bem, mas sabemos que ela claramente não está. Um pouco depois, Rizuki vai encontrar Cornia com Veltol, e os dois são apresentados ao assistente de Cornia, Meryl, que diz que os levará ao escritório de Cornia, mas antes disso, ele precisa fazer uma verificação de segurança em ambos. Meryl usa seus óculos para escanear os dois, e após um breve momento, dá luz verde para que entrem e conheçam Cornia. Surpreendentemente, Cornia se revela ser um Goblin muito adornado, e Veltol expressa sua surpresa, já que todos os descendentes de Luxel eram elfos, então ele acha estranho que um Goblin seja o chefe de uma das grandes famílias. Rizuki pede a Veltol para parar de falar, pois ele está sendo rude, mas Cornia não se incomoda com os comentários de Veltol, já que não é normal para um Goblin liderar uma família de elfos. Na verdade, Cornia costumava ser um comerciante comum, mas lutou para alcançar sua posição atual. Sua infância não foi fácil, mas de alguma forma acabou cuidando do ex-chefe do clã Seburd, e eventualmente, antes que Cornia percebesse, foi adotado pela família, mas isso é suficiente sobre seu passado por enquanto. Cornia quer saber o que Veltol deseja dele. Veltol diz que quer perguntar sobre as relíquias, e Cornia acha isso interessante, então ele estala os dedos e convoca a coroa relíquia para mostrar a Veltol. O fato de Cornia poder convocá-la tão facilmente faz Veltol pensar que deve ser algum tipo de armamento da alma, mas Cornia o corrige e explica que a coroa, assim como as outras relíquias, foi criada a partir de fragmentos da alma da deusa Meldia. Como tal, as relíquias podem ser armazenadas dentro da alma do usuário, então renuncia a elas voluntariamente ou seja morto, elas nunca deixarão o corpo. Veltol pergunta se isso significa que ele pode reivindicar a coroa se matar Cornia. Isso deixa todos nervosos, mas Veltol diz que é apenas uma brincadeira, então todos se acalmam. Veltol pode ter brincado sobre acabar com ele para conseguir a coroa, mas realmente precisa das relíquias, então ele pede educadamente a Cornia se ele estaria disposto a emprestá-la a ele, pois precisa delas para abrir o cofre de tesouros, já que o item que está procurando pode estar lá. Normalmente Cornia nunca concordaria com algo assim, mas como Rizuki foi quem o trouxe até ali, ele decide confiar um pouco em Veltol. No entanto, mesmo que ele desse a Veltol a relíquia, não haveria sentido nisso. Para abrir o cofre, é necessário possuir todas as três, mas também significa passar pelo processo de se tornar o verdadeiro rei da cidade, essencialmente reunindo os fragmentos da alma da deusa em um só corpo, efetivamente invocando Meldia. Cornia tem algo que quer dizer a Veltol em particular, então ele pede a todos que não sejam ele para saírem por um momento. Uma vez que está sozinho com Veltol, ele pede a Veltol que lhe diga quais são suas verdadeiras intenções, e em troca, Cornia lhe contará tudo que sabe. Isso é algo que ele não quer que Rizuki ouça, então pede a Veltol para manter seu segredo, mas a relíquia que desapareceu está em algum lugar próximo. Cornia não consegue localizar o local exato, mas como portador de uma relíquia, ele pode sentir a presença das outras, contanto que estejam dentro da cidade de Akihabara. Ele quer que Veltol lhe faça um favor e proteja Rizuki da melhor maneira possível, pois, apesar de ela tentar agir forte, ela pode ser surpreendentemente fraca às vezes. Cornia se importa muito com ela, já que deve uma grande dívida ao pai de Rizuki, mas, infelizmente, seu pai faleceu antes que ele pudesse retribuí-lo, então no mínimo Cornia quer proteger Rizuki. Quanto à missão da esfera, de acordo com os registros de Cornia, que Cornia possui da família Reinhardt, ela herdou isso em idade jovem, então deve estar ligada à sua alma, tornando Rizuki a chave para encontrá-la. Um pouco depois, Veltol e Rizuki
Rizuki retorna à máquina em Takahashi. Veltal fica feliz em dizer que conseguiu a cooperação de Cornia, embora Cornia tecnicamente ainda não tenha lhe dado a coroa, mas ele realmente deu a Veltal algumas informações valiosas. Então a reunião foi um sucesso, e tudo isso graças a Rizuki. Ela fica um pouco envergonhada por receber tantos elogios, então ela se vira para esconder a vergonha. Com o objetivo principal deles concluído, Takahashi pergunta o que eles devem fazer agora. Máquina estava pensando em comprar alguns quadrinhos do Lorde Demônio, e Veltal estava pensando em ir a um arcade, mas Takahashi diz que é muito tarde para começar a fazer tudo isso. Ela normalmente sugeriria que deveriam voltar para os dormitórios da escola agora, mas como Rizuki está ali, sugere que todos durmam na casa dela. Máquina acha a ideia ótima e pergunta a Veltal se ele está de acordo com isso. Veltal diz que não se importa de ficar na casa de Rizuki, mas Rizuki diz que nunca concordou com nada disso. Takahashi tenta convencê-la, dizendo que será uma ótima oportunidade para eles se conhecerem melhor. E Rizuki gosta um pouco da ideia, então acaba concordando em deixar que eles fiquem na casa dela, mas algumas horas depois ela está arrependida dessa decisão, porque de algum jeito acabou nua no banho com Veltal. Rizuki tem um problema com o olho direito há muito tempo, porque, por algum motivo inexplicável, sempre que alguém se aproxima dela, ela desmaia por um segundo e quando recupera a consciência, descobre que feriu alguém. Isso a faz atacar seu primeiro amigo sem perceber, e também foi a razão pela qual seus pais faleceram. Então, ela é muito cautelosa ao deixar as pessoas se aproximarem dela. Quando ela trouxe a galera para sua mansão, Máquina preparou uma refeição para eles, e Takahashi propôs um brinde para celebrar a nova amizade. Rizuki ficou impressionado com a habilidade culinária de Máquina, mas ela acha normal ter esse nível de habilidade, já que está praticamente há décadas sozinha. Rizuki fica um pouco confusa, e está prestes a perguntar como Máquina poderia ter décadas de experiência, sendo que é só uma estudante. Mas Takahashi muda de assunto e sugere que eles deveriam fazer um torneio de videogame para passar o tempo. Veltal concorda com a ideia, já que ele é um streamer de videogame, mas Rizuki hesita em aceitar. Veltal pergunta se ela está apenas com medo de enfrentar o poderoso Veltal no X1, mas Rizuki leva isso como um insulto pessoal, então ela humilha Veltal facinho. Os outros ficam maravilhados com a habilidade de Rizuki, ela parece realmente orgulhosa de si mesma, mas então percebe que está se aproximando demais deles, então existe o risco de outro incidente acontecer, mas ela ainda está se divertindo, então tenta ignorar a sensação ruim por enquanto. Um pouco mais tarde, Máquina e Takahashi adormecem, então Rizuki decide tomar banho. No entanto, ao ligar as luzes do banheiro, ela descobre que Veltal já tá lá dentro. Veltal não parece se importar e acha que Rizuki deve ter ido aí porque queria ver seu corpo perfeito. Então, só desta vez, ele a deixará contemplar seu físico divino. Rizuki não sabe o que dizer nessa situação e não pode ficar brava, já que foi ela quem entrou no banheiro enquanto Veltal estava lá. Ela diz que vai sair e esperar que ele termine, mas Veltal diz que não há necessidade disso, já que ele não se importa em tomar banho com ela. Depois de tudo, ele acha que o corpo dela é bem agradável, mas o dele é bem melhor. Mais uma vez, Rizuki leva isso como um insulto pessoal e decide provar o contrário, se livrando da sua toalha e entrando no banho com ele. Assim que a estranheza inicial se assenta, Rizuki pergunta a Veltal sobre sua conversa com Cornia. Então Veltal explica que ele simplesmente contou um pouco sobre o dilema de Rizuki e como ela herdou a regalia. Ela então pergunta por que ele está se envolvendo com ela, como quando a ajudou na cafeteria. Ela quer saber se ele está sendo gentil com ela apenas porque ela é líder da família Reinhardt. Mas Veltal diz que ele nem sabia quem ela era quando se conheceram. Ele não gostava do moleque bajulador que estava mexendo com ela, então por isso resolveu intervir. Agora Veltal a considera uma amiga querida, então ele ajudaria sem hesitação se a necessidade surgisse. Ele acha que ela é realmente impressionante, mas apesar de tudo que aconteceu, ela conseguiu manter sua casa em ordem e é muito boa em videogames também, já que o venceu tão facilmente. Ele pergunta se ela se divertiu hoje, e ela diz que sim. Então ela vai até o lado de Veltal para ficar mais perto dele. Já que Rizuki finalmente está se abrindo para ele, Veltal pergunta sobre a moldura de foto que ela tinha na sala de estar, já que está claro que ela estava tentando manter algo em segredo. Rizuki hesita em falar sobre isso, mas como confia nele, ela diz que contará a Veltal sobre seu passado. Anos atrás, quando Rizuki ainda era uma garotinha, ela acordou numa manhã em seu aniversário. Estava extremamente animada para celebrá-lo com seus pais. Seus pais a levaram para fazer compras naquele dia, tentando tornar seu dia realmente especial, mas sem conhecimento de Rizuki, muitas pessoas estavam olhando para eles com ódio, porque não aprovavam o casamento de seus pais. Eles a levaram a todos os tipos de locais divertidos para dar a ela a melhor experiência de aniversário possível. Mas quando foram apagar as velas do bolo, foram repentinamente atacados. Todos os três foram violentamente esfaqueados, e enquanto Rizuki conseguiu sobreviver, seus pais não tiveram a mesma sorte. Ambos faleceram naquele dia, e Rizuki se culpou totalmente pelo incidente durante o funeral. Enquanto isso, Cornia e Trot conversavam na parte de trás da procissão, e Cornia expressou suas preocupações por Rizuki, já que os registros do incidente sugerem que ela herdou a regalia da esfera após a morte de seus pais. No entanto, Rizuki parece não estar ciente disso. Eles decidem deixá-la em paz por sua própria segurança, pois não querem que as pessoas que visaram seus pais atacassem também. A razão pela qual Rizuki decidiu ficar em Akihabara, apesar de todo o desprezo que enfrentou, é porque este era o lar de seus pais. Se não fosse por isso, ela teria abandonado este lugar há muito tempo. Veltal agradece a ela por compartilhar seu passado com ele. Rizuki se sente muito melhor após falar sobre isso, mas pergunta a Veltal se ele está disposto a ficar ao seu lado. Não importa o que aconteça a partir daqui. Depois que terminou o banho, Veltal e Rizuki se vestem e começam a voltar para os outros, mas, de repente, Veltal agarra o ombro de Rizuki e a para, porque há um intruso na sala. Ele exige que o intruso se revele, então uma projeção holográfica aparece e se apresenta como um herói da Igreja do Novo Mundo chamado Sem Rosto. Ele diz que está aqui para negociar e pede para que Veltal e seus amigos deixem Akihabara nesse momento, pois Veltal derrotou um de seus antigos membros, Marcos. Então, eles o reconhecem como uma ameaça significativa e preferem evitar conflitos.
Sem Rosto promete que nenhum mal acontecerá a ele ou seus amigos, contanto que ele saia em paz. E como cortesia, a Igreja do Novo Mundo até o ajudará a desvincular o cofre do tesouro, como ele havia desejado. No entanto, Veltol imediatamente rejeita essa ideia, porque ele nunca abandonaria Hizuki. Além disso, ele acha um insulto que o Sem Rosto tem a audácia de se chamar de herói, já que na visão de Veltol, só uma pessoa que tem o direito de se chamar de herói e ir contra ele. Esse é Gran. O Sem Rosto percebe que a negociação não funcionará com Veltol, então desiste de tentar resolver isso amigavelmente e decide ir embora. No entanto, antes de ir, ele afirma que não importa o que Veltol faça, ele não conseguirá parar a Igreja do Novo Mundo antes que eles mudem a cidade para sempre. Ao dizer isso, Hizuki finalmente vê o Sem Rosto claramente e fica aterrorizada, porque ele tem o mesmo emblema que ela viu quando seus pais faleceram. O holograma então desaparece, mas Hizuki ainda está paralisada pelo medo do que acabou de ver. Em outra parte da cidade, Trot vai visitar Corny em seu escritório, porque é algo que ela quer discutir com ele. Corny assume que ela está aí por causa do incidente que aconteceu com Maguro, mas antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta, Trot corta sua cabeça fora e diz que está aí para roubar sua regalia. A notícia se espalha rapidamente pela cidade, já que a morte do líder da família Saburdi é um grande problema, especialmente porque ele foi assassinado pela líder da família Goel. Hizuki não consegue acreditar, já que sabe que Trot jamais faria algo assim, então vai vê-lo e pergunta sobre isso. Enquanto isso, um anúncio é feito na escola, informando a todos que um bloqueio de emergência está sendo instaurado. Então todos são obrigados a se reunir no salão de assembleias. Veltol e os outros já conseguem perceber que algo está errado, mas não tem certeza do que é, então decidem apenas seguir o fluxo por enquanto. Enquanto isso, Hizuki acaba de chegar ao jardim de Trot e começa a perguntar se a notícia sobre ela ter matado Cornia é realmente verdadeira. Trot tenta acalmar Hizuki e diz que não há com o que se preocupar, mas a chama pelo sobrenome Reinhard. Então Hizuki percebe que essa não é a verdadeira Trot. De volta à assembleia, uma mulher aparece diante da multidão e imediatamente lança o feitiço, que apunhala 4 estudantes no peito. Esse feitiço permite que ela tome controle dos corpos dos estudantes. Ela exige que os restantes dos estudantes permaneçam imóveis, pois está mantendo os reféns. Ao mesmo tempo, a falsa Trot fica desapontada pela sua atuação ter sido descoberta por causa de um erro bobo. Mas já que não há como enganar Hizuki agora, ela abandona a farsa e revela que ela é realmente Maguro. Hizuki não entende por que Maguro faria algo tão hediondo. Então Magi explica que sua guilda a encarregou de obter todas as 3 regalias. Então ela está apenas cumprindo sua missão. A parte mais difícil foi chegar à coroa, já que o líder era sempre tão cuidadoso na segurança. No entanto, ele tinha o mau hábito de abaixar a guarda sempre que estava conversando com Trot. Então Maguro decidiu usar isso a seu favor. Há pouco tempo, ela traiu Trot para uma clínica de cirurgia cibernética e removeu sua essência dela, para poder roubá-la, junto com a regalia. Imediatamente após, ela matou Cornia para obter sua regalia também. Hizuki pergunta o que aconteceu com a mente de Trot, mas Maguro não se preocupa em manter Trot viva, então ela provavelmente já faleceu há muito tempo. Hizuki desmorona ao perceber que 2 de suas amigas mais próximas estão mortas, mas Maguro não dá a ela o tempo para lamentar e diz que precisa que Hizuki coopere com ela para que possa completar sua missão. Hizuki imediatamente recusa ajudar Maguro de qualquer maneira e se vira para sair, mas Maguro avisa que haverá consequências se ela não fizer o que foi ordenado. Então ela exibe um vídeo do salão de assembleias mostrando o corpo da máquina todo distorcido no chão e ameaça matar Veltol e Takahashi também se ela não obedecer. Hizuki não tem escolha nesse ponto, então pergunta se Maguro pretende matá-la e roubar a esfera. Mas é aí que Maguro a corrige, pois sua verdadeira intenção é usar Hizuki para invocar a deusa Meldia. Ela aprisiona Hizuki dentro de um círculo de invocação e começa a explicar que as 3 regalias sempre foram destinadas a serem usadas para invocar Meldia, e apesar do que Hizuki pode acreditar sobre a esfera estar desaparecida, ela na verdade já está aqui. Além disso, a alma de Meldia também está aqui e tem estado há muito tempo, sem que Hizuki soubesse disso. Durante a fusão dos 2 mundos, Meldia deveria ter desaparecido, pois não conseguiria mais se manter como um ser superior. No entanto, ela evitou esse destino, rebaixando a classificação de sua alma e transferindo para um bebê. A razão pela qual Maguro sabe disso é porque foi ela que acabou com os pais de Hizuki, e naquele dia, o poder de Meldia se manifestou brevemente para afastá-la, o que é a razão pela qual Hizuki sobreviveu. De volta ao salão de assembleias, Veltol agarra Albert pelo ombro e usa telepatia para falar com ele. Albert é o aluno mais capaz dali, então ele pede sua ajuda para desfazer o feitiço que controla os alunos à frente. Ele só tem uma chance nisso, então assim que Takahashi dá o sinal, eles cortam as luzes. Veltol usa seu aprimoramento físico para quebrar o feitiço em 2 dos estudantes, enquanto Albert cuida dos outros 2. Máquina elimina a maga que estava mantendo os estudantes reféns, então todos devem estar salvos por enquanto. Veltol percebe que Hizuki deve ter sido o verdadeiro alvo desse ataque, então ele deixa Albert no comando dos estudantes e voa para salvá-la. Enquanto isso, no telhado, o ritual de invocação já começou. Já é tarde demais, porque o corpo de Hizuki já foi tomado. Assim que Veltol chega, Maguro fica um pouco desapontada, já que não conseguirá completar seu plano com ele por perto, mas ao mesmo tempo, isso não é uma perda total, pois não importa o que Veltol faça, a guerra ainda cairá sobre esta cidade. Então, por enquanto, ela faz sua retirada. Veltol se aproxima de Hizuki para perguntar se ela está bem, mas a pessoa que está diante dele não é mais Hizuki, ela é a deusa Meldia. Gran observa a revolta do povo sobre a morte de Cornia, por conta da Trate falsa, e tem aqueles que a defendem. A secretária vem falar com Gran para impedi-los, pois é isso que um herói faz. Contudo, uma luz dourada cobre toda a região e deixa o herói em alerta. A deusa Meldia diz que governa a sorte e o azar, sendo uma dos 6 grandes deuses, e ela está aborrecida que Veltol se ponha no seu caminho e surpresa dele estar vivo. O mesmo vale para Veltol, e Meldia diz que ele está bem fraco comparado ao passado glorioso, porém, ela também não está nas melhores condições. Afinal,
afinal, está se escondendo em um corpo de uma garota inocente, sem orgulho nenhum de uma deusa, e isso causa o ódio de Melody em Veltol. O que piora é porque ela odeia todos os homens de cabelo preto. Eles deveriam ser loiros como Gran. Veltol não liga pra isso e a odeia também, principalmente por falar com ele num tom de superioridade. Melody só revolta por ele ser arrogante pra cima de uma deusa. Assim, a situação se intensifica e a batalha final vai começar, com Veltol já tomando na boca, mas tá suave, por conta do poder da fé de seus 3 milhões de inscritos. Sua habilidade regenerativa melhorou demais. Meldia acha ridículo esse ser, o mesmo Lorde Demônio que lutou contra o herói Gran, e fez todos os deuses se revoltarem contra si. Então a batalha continua e Meldia não mostra piedade, cortando o braço de Veltol, tudo pelo seu amor. E Veltol não consegue se regenerar, graças aos armamentos lendários dela, criados dos fragmentos da deusa. Meldia está manipulando o poder do destino, dando boa sorte aos seus ataques e defesa, e ao mesmo tempo causando infortúnio aos ataques e defesa de Veltol. Mais do que isso, Meldia está aplicando esses efeitos em suas movimentações, fazendo o poder ter mais amplitude, pois sua autoridade divina controla o karma infinito de tudo, o que Veltol acha uma trapaça daquelas. Dito isso, Meldia usou essa autoridade em sua vida passada para mudar o destino do herói, apagando o destino dele de envelhecer, assim mudando o rumo da vida do herói Gran drasticamente. Dessa forma, Meldia começa a entrar em parafuso, querendo que o Gran fosse feliz, implorando por seu perdão, e assim, Hizuki consegue ter um lapso de liberdade e implora que Veltol a salve, o que ele promete que fará com toda certeza. Enquanto isso, Máquina luta contra outro inimigo que parece agir de forma robótica e identifica Máquina como uma imortal. Máquina sente que já a viu em algum lugar, e o inimigo diz que seu codinome é Andy, e nunca se encontraram antes. A luta volta a estourar, sendo que está bem truncado para quem vai levar a vantagem. Com asas negras, Andy se defende do fogo de Máquina e taca mísseis teleguiados que Máquina defende com escudo, porém tem seu peito perfurado por uma lança bem forte. Mas, na pegadinha do malandro, Máquina faz com que o sangue dela que voa para o rosto de Andy exploda. Porém, para a surpresa de Máquina, ela também é uma imortal e regenera a cabeça. Assim, Máquina confirma sua suspeita de já ter visto Andy antes. Ela é Mei, um dos 6 pares demoníacos de Veltol, e sua amiga. Infelizmente, ela sofreu uma lavagem cerebral, mas começa a dar um troço e entrar em agonia, invocando uma espécie de buraco negro para lançar em Máquina, mas Maguro chega e a bota para dormir. Ela não esperava que sua criação iria perder o controle para Máquina, a chamando de sucata. Máquina manda devolver Mei, mas isso não adianta de nada, pois o plano de Maguro já falhou, e se voltasse para a guilda sem Andy, aí sim seria eliminada na hora. O alto escalão gostou muito desse protótipo, então Mag vai embora com ela usando o teletransporte, e Máquina lamenta não ter salvo sua amiga. Veltol sem o braço está só evitando os ataques de Meldia, enquanto ela insulta o poder dele, e os ataques de Veltol não surtem efeito por conta do seu infortúnio posto por Meldia. Depois de um tempo, ele entende como funcionam os poderes divinos dela. Ataques físicos que usam pouco Éder não surtem efeito mesmo se acertarem, mas quando ele lança feitiços, Meldia precisa fazer com que não acertem. Enquanto um ataque tem defesa automática, o outro é ativado manualmente. E por saber disso, quer dizer que se os feitiços acertarem, eles terão bastante efeito em Meldia. Porém, Meldia diz que isso não importa agora, pois irá cortar sua alma para que pare com sua arrogância. A derrota de Veltol já estava determinada. Assim, vai encontrar o herói novamente, pois ela quer saber como o Gran se sente, perguntar o que ele pensa e se desculpar com ele. Veltol não entende como ela não sabe o que o Gran sente, e ela acha que Veltol não entenderia, mas entende muito bem, pois acima de tudo, ele é Gran, o herói. O Lorde Demônio aposta que Meldia soube do destino do herói após dá-lo a juventude eterna, e está arrependida até hoje nesta era. Meldia fala que Gran só pode odiar, mas Veltol contesta isso e diz que não é verdade. Ela implora pela verdade, e ele fala que roubar o corpo de uma menina é algo que Gran odeia completamente. Com isso, ela chora arrependida, e implora perdão muitas vezes. Dessa forma, Hizuki surge pedindo ajuda, mas Meldia não quer deixar, e sim aproveitar seu romance doido com o herói. Então, a luta estoura novamente com Meldia grilada e sanguinária pra cima do Veltol, mas para surpresa de todos, Maguro tinha montado uma armadilha que ativou. Assim, Meldia atinge uma segunda etapa, virando a deusa escarlate, e Veltol acha da hora, pois todo vilão que se preze tem uma segunda forma. Dito isso, ele é arremessado pra longe, e Gran o ajuda a parar. Ele explica a situação para Gran e diz que vai salvar a garota sozinho, mas chegar perto dela tá difícil, então ordena que Gran o dê cobertura. Meldia começa um ataque em área enorme, e os dois poderosos partem para o contra-ataque, com Gran protegendo a retaguarda de Veltol. As consequências é que a cidade tem frangalhos, e o povo quase invade Vala, mas a secretária dá um jeito de salvar todo mundo, e Gran lança como uma bola de beisebol Veltol para cima de Meldia. Assim, ela fica distraída vendo o herói, e é perfurada pela lâmina de Veltol. Tendo uma visão do herói a abandonando, ela acorda pedindo perdão, entende que Veltol usa uma espada que corta a alma, assim ela desaparecerá em instantes, e Veltol lamenta, porque ela deveria ter botado mais fé em Gran, o herói que ela escolheu amar, nunca odiaria por causa da juventude eterna. Ele é o herói, afinal de contas. Assim, ela parte agradecendo Veltol por tudo e se desculpa com Hizuki, que volta a si e finalmente chora de alívio nos braços de Veltol.
Takahashi entra em contato e diz que tá tudo relaxado na escola, mas a qualquer momento pode eclodir um conflito civil na cidade. No entanto, Veltal não permitirá isso e fala para Rizuki que tem algo a fazer ainda. Quando tudo tá prestes a ir pro beleléu, Veltal brota majestoso com Rizuki ao lado, a declarando como novo governante de Akihabara. Logicamente, o povo é contra uma mestiça, filha de um traidor, tomar esse posto, mas ela se dá o devido respeito e não abaixa a cabeça para esses ignorantes, e revela que possui todas as regalias, mas as pessoas continuam a culpar ela por tudo. Porém, um toque amigo de Veltal a incentiva e Rizuki relata tudo o que aconteceu em Akihabara, que Cornea foi de F por conta de alguém se disfarçando como a diretora Trate, e tudo mais, decretando que todo o poder e autoridade das regalias serão anuladas imediatamente, e que a gerência da cidade ficará por conta do conselho de Akihabara. O povo reclama que ficaram sem o rei, e que um bando de velhotes não podem mandar em tudo. Rizuki grita que é responsabilidade do povo lutar para mudar as coisas e pararem de ser preguiçosos. Mais tarde, ela descobre que tudo era verdade sobre Veltal e máquinas serem demônios ancestrais antigos. Enquanto isso, Takahashi está alegre da vida com todo o tesouro que achou no cofre abaixo da escola. Assim, Veltal consegue o livro que tanto procurou e confirmou que Silvald e Mei estão vivos. Em outro dia, Takahashi vai até a casa dele, já de volta para sua escola antiga, junto de Rizuki, que foi transferida para o mesmo colégio. Veltal chega a elogiá-la com um uniforme novo. Tá na hora de celebrar que Rizuki tá numa escola nova e perto de seus amigos. E claro, que Veltal queria uma revanche no jogo de luta, mas perdeu feio de novo, como um patinho. Ela conta que tá meio famosa no novo colégio por conta do discurso, e Veltal fala que ganhou bastantes inscritos também, e Rizuki sente Meldia agradecendo a ela, e repassa isso a Veltal, que entende na hora do que se trata. Agora tá na hora da final do jogo de luta contra a máquina, que vai vingar Lord Veltal, enquanto ele e Takahashi vão disputar o terceiro lugar, e Veltal começa mais uma live para todo o seu público mortal, com aquele jeitinho carismático que a gente conhece. E chegamos ao fim de mais um anime. Comenta o que achou da jornada de Veltal, eu achei bem divertido, gostei mais do que estava esperando, e se tiver uma segunda temporada irei assistir e trazer pra geral. Dá like se curtiram Tinhoso Charmoso e ativa o sininho para mais novidades no canal. Valeu pelo apoio de sempre e falou!